Bom, fala, pessoal. Pode sim, por favor, pode. Fala, pessoal, tudo bem? Agora começa mais um Papo de Cripto. Vocês perceberam o Pode ir, Fagner, com uma voz de veludo que o Ciro tá ultimamente. Daqui a pouco ele vai mostrar ela com mais vagar pra gente. Então, por isso eu comecei o podcast hoje. Vou dar os recadinhos iniciais, como diz o Ciro. Tudo que a gente for conversar aqui não é recomendação de compra, é apenas a opinião nossa ou da pessoa que nós estamos entrevistando, conversando com ela. Então você precisa estudar e aprimorar seus conhecimentos se quiser investir em alguma coisa, beleza? Segundo, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Significa dizer que o fato de ter dado lucro no passado não significa dizer que vai dar lucro no futuro. Exatamente. Terceiro, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Pra gente é muito importante. É um canal novo que está começando e a gente está tentando trazer conteúdos legais e bacanas para vocês. Então toda inscrição conta, serve e toda curtida também. Fechou? Outra última coisa, como diz o Ciro, tem a nossa chave Picles ao final da descrição de cada vídeo. E nela, caso você queira contribuir conosco, será de grande valia e muito útil. Ficaremos muito felizes. E prestaremos contas. Essa chave é o nosso e-mail, papodecripto@gmail.com, e sairá no meu nome. Então fiquem tranquilos que a gente presta conta dos valores. Ciro, por enquanto a nossa prestação de contas é essa. Afinal de contas, temos R$ 0 doados. Exatamente. A gente tá com a consciência tranquila. Vocês estão com a consciência pesada de não ajudar a gente. Isso é o Ciro com a sua voz aveludada do programa. Infelizmente, o Ciro, ele perdeu um pouco a voz, então eu vou traduzir algumas coisas quando houver necessidade, outras ele mesmo vai falar. Se de repente ele começar a falar, aí eu tento traduzir alguma coisa que ele vai falar, do contrário, ele mesmo por si só falará. Então fala de novo aí, Ciro, fala um oi pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeira coisa que eu vou falar é tranquilizar todo mundo. Eu não tenho Covid, eu não tenho gripe nem mais resfriado. Eu tive um resfriado que levou a minha voz. Então, graças ao Marcelo, parceiro, tá aqui toda terça aqui comigo. Ele vai me ajudar a traduzir. Então, eu vou falar mesmo no episódio pra poder conversar mais com o convidado. E agora o Marcelo vai fazer a apresentação da nossa convidada, aliás, pra gente dar início à nossa conversa, que eu não vejo a hora, que vai ser legal. Obrigado. Essa voz, o Ciro contraiu ela do nada. Se ele tivesse ido num show do Iron Maiden, Taylor Swift, Bon Jovi, Coldplay, Sandy Júnior, também. mas não, do nada. Se esgoelado lá. Mas vamos lá, vamos começar então. A nossa convidada de hoje, ela é advogada. Se chama Luciana Reis de Paula. Luciana Reis de Paula, desculpa. Vamos lá, ela é advogada atuante em direito digital, com foco em direito penal informático. Tem também com um foco na Lei Geral de Proteção de Dados e na OSINT, é Open Source Intelligence, é isso? Exatamente. Exatamente, que é fontes abertas para... Daqui a pouco a gente vai conversar com um pouquinho mais devagar para vocês saberem. Ela é presidente da Comissão de Direito Digital da 25ª Subseção da OAB-MG, que é Poços de Caldas. Ela é membro da Comissão de Direito do Consumidor, também daqui da OAB Poços de Caldas. Ela é coordenadora das mulheres da LGPD, que é o que a gente comentou da Lei Geral de Proteção de Dados, que depois a gente vai destrinchar um pouco também. Ela é membro da ANPPD, haja sigla, né? Que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. É membro do Comitê das Mulheres da ANADD, que é a Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital, palestrante da Hecate. Nossa, perguntei isso antes e errei. Hecate é advogada da APECOF, que é a Associação dos Peritos Computacionais Forenses. Ela é professora de OSINT, que a gente comentou, e LGPD, Direito Penal e Informático na RC Perito Digital. Luciana, depois de várias siglas que a gente vai destrinchar um pouco elas no decorrer também do podcast, muito obrigado por comparecer. Pedimos desculpa, de repente, por qualquer coisa. O Ciro também, infelizmente, ele não quis remarcar contigo para que a gente pudesse ter o seu conhecimento, beberar as suas informações. Então, eu vou traduzir alguma coisa que houver necessidade do Ciro, mas eu acredito que dá para ouvir razoavelmente bem. E o Fagner faz milagre
com áudio também. Então a gente conta um pouco com isso. O seu maior desafio vai ser esse hoje. Eu que agradeço a participação aqui, o convite do Ciro, né? Eu que agradeço de ter participar aceitado. aqui para poder falar de um assunto que eu gosto bastante, que é o Cinti e outras coisas a mais aí do mundo digital. Uhum. E agradeço vocês por estar aqui. Infelizmente a gente tá com a voz hoje, né? Agora voltou um pouco, não Aí está das voltou. melhores. Agora está das melhores. Mas vai reservando um pouquinho, que daqui a pouco você, Não, daqui quem a sabe, você pouco consegue falar um pouco. eu falo. Pode deixar. Uma breve propaganda que eu esqueci, um agradecimento. Agradeço ao presente, a ética da redistribuição de Bertrand de Jouvenel. Ó, não sei se eu falei totalmente certo, mas é por aí. Mas ficou bonito. Ficou bonito, né? Obrigado, tenho certeza que vai ser um livro ótimo e vou adorar destrinchar e lê-lo. Prazer todo Obrigado meu. mais uma vez pelo presente e comentarei com vocês no futuro sobre ele. Vamos para a pergunta praxe. Às vezes eu vou pular um pouco, Ciro, então na hora que você se sentir bem para falar, você pode me interromper, tá bom? Sem problema. Deixa eu aproveitar que minha voz voltou um pouquinho. Fechou. Luciana, aqui no podcast a gente sempre pergunta, a gente gosta de saber a história do convidado com criptomoedas. E eu vou te fazer além dessa pergunta clássica, uma a mais. Então, quando que você ouviu falar de criptomoedas? Foi o Bitcoin, se não foi a sua impressão? E o que te levou ao direito digital? Tá. Primeiramente, eu vou começar pela segunda pergunta. Certo. O que me levou ao direito digital? O direito digital, eu já gostava dele desde 2006. Quando foi para eu fazer meu TCC, né? O tema que eu queria escrever era crimes de informática. Eu já gostava, sempre gostei da parte do direito penal, tanto que eu tenho a minha especialização em ciências penais, né? Metodologia do ensino superior. Então, eu peguei, já pensava lá, quando eu estava na faculdade, pensava assim, quero escrever sobre crime de informática, mas não achei livro. Não tinha livro nenhum. Nem um artiguinho, né? E eu não Poucas pensei coisas. na época, como eu estava começando, eu tinha começado em 2004 a estudar o inglês, tudo, então eu nem pensei na época em pegar livros até em inglês, né? Eu nem pensei na época, estava ali na faculdade ainda, aí eu peguei e falei assim, bom, não vai ter jeito de eu escrever sobre esse assunto. Numa futura pós, eu vou escrever sobre crimes de informática. Aí, na época, eu até escrevi sobre Lei Maria da Penha, que era uma lei que Já de recente. 2006, era 2006 que estava Recém-lançada. lançada, exatamente, recém-lançada. E aí, quando foi em 2011 que eu fiz a minha pós, aí eu fui em São Paulo fazer uma pesquisa de campo em crimes de informática, na delegacia, na 4ª DIG, que é responsável por essa parte. E aí fui perguntando, eu me lembro até que eles me deram uma pizza, né? Como é que fala? Um gráfico em formato de pizza com todos os tipos de crimes que tem no Código Penal, no caso estelionato, todos os furto, roubo, que a gente chama de crimes de informática impróprio, porque esses crimes existem no Código Penal. Agora, os que não estão ali no Código Penal, mas têm leis específicas, como Lei Carolina Dickmann, né, por exemplo, aí a gente chama de crimes de informática próprio. Então, na época, eu tive muito dentro dessa tabela aí, os crimes de informática impróprio, a quantidade de crimes de informática impróprio, no caso, quanto que era no estado de São Paulo os crimes de informática no estelionato, quanto que era fraude eletrônica, por exemplo, naquela época. Por exemplo, algumas coisas que aconteciam com cartão de crédito, naquela época ainda tinha muito disso. Hoje nós vamos já vir para criptomoedas, para coisas mais avançadas, não que cartão de crédito Essa não primeira exista, né? pergunta do Ciro vai ficar um pouquinho em stand-by. Só queria, como curiosidade, uma pergunta. Manda lá. Por que a delegacia de São Paulo era referência na época em crimes de informática? Então, Ou você só falou assim, não, como eu tenho alguém parente em São Paulo, eu vou pra lá? Como é que foi? É porque ir lá. Porque São Paulo, não Campinas, não outro lugar, sei lá. porque tinha só nas capitais, no caso. tá. E tem, na verdade, nas capitais, isso está escrito em lei, né? Infelizmente, tanto que a gente não vê aqui delegacia de crime de informática, Sim. delegacia específica. Então, se acontecer algum crime de informática com você vai na delegacia normal. Então foi porque era mais próximo de Era mais Poços. próximo de Poços e era a delegacia de informática, era uma referência também, uma delegacia Eu muito imagino. boa. Era essa delegacia fica perto do antigo Carandiru, inclusive.
Então, eu já falei, para mim vai ficar mais tranquilo, mais fácil, e é na capital. As pessoas te recepcionaram bem? Muito, muito É. bem. Eu consegui até gravar na época, eu levei um MP4 que eu tinha, Olha. gravei ali mais de 1 hora de conversa com o assessor do delegado. Eu fiz um um monte de pergunta para ele, então eu levei um caderno com muitas perguntas, e eu sou dona de fazer muitas perguntas desde a época da faculdade. 170 perguntas para estudar para uma prova. Então eu tinha mania de elaborar perguntas, então eu elaborei perguntas, cheguei, não fiz 170 perguntas não, viu. Mas Eu fiquei imaginando assessor. 170 Não, Só não. falta 150 assessor. Meu Deus, onde eu Não, fui não. me meter? Nas provas eu tinha essa imensa mania de fazer, estudar por meio de perguntas. É um livro resumido em perguntas. Mas quando eu cheguei lá, eu fiz por meio de perguntas e falei se eu podia ali 1 hora mais ou menos ir debatendo com ele, porque seria um trabalho, né, é uma pesquisa de campo, um trabalho de TCC ali da Pós-graduação. pós-graduação, no caso, um trabalho de pós. E aí ele me respondeu todas as perguntas, me passou gráfico, eu citei ali o gráfico direitinho, especifiquei tudo. E saiu o trabalho, até que enfim saiu esse trabalho que eu queria ter escrito em 2006 e consegui escrever em 2011, Olha. devido ao conteúdo. E quanto à tua segunda pergunta, a questão de criptomoedas, esse assunto começou a me interessar, assim, o ano passado. A questão de criptomoedas mesmo, questão de investimentos e tudo mais. Pirâmide financeira, essas Exato. coisas que tem golpe. Questão do, a gente até fala do nome Ponzi, né? Uhum. Então, comecei a me interessar aí. E aí eu comecei a fazer essa ligação, a pensar em relação ao OSINT, né, que é a investigação em fontes abertas, a tentar descobrir, né, como que dentro de uma carteira digital ou a exchange, quem está por trás disso, quem está por trás da empresa, será que é uma empresa responsável, como é que deve ser feito o investimento, para que a gente tenha confiança ali, né? Depois, não sei, assim, acho que eu vou até adiantar uma coisa que eu talvez ia deixar mais para o fim, um documentário que é aquele A Caça ao Rei da criptomoeda, lá Não Confie em Ninguém, A Caça ao Rei da criptomoeda, Da Netflix? da Eu Netflix. sei qual que é. Que é Eu do- não vi, Como é que mas chama o eu vou nome, assistir. cara? É muito bom. Gamecom, uma coisa assim, sei lá. É, Lá no Canadá, né? Gotten, acho que é Cotten. Gary Cotten. O nome Parece dele, que né? É um exatamente. canadense. É, um canadense. Pra mim, esse homem ainda tá vivo, tá? Então. Dando um pequeno spoiler. Você fica com essa dúvida no final, mas eu também fiquei com a sensação de que ele estava vivo. Eu estou com a sensação É. que ele está vivo e que a esposa sabe de tudo. Eu não vou falar que ele não assistiu ainda. Não tem problema no spoiler, não. Comenta comigo, Marco. Pode perguntar. Não, senhor. pode. Toda vez que você quiser, pode perguntar. Eu esqueci o que eu ia falar. Pode ir. Eu ia perguntar o que era o Cint. Você o conceituar pra Cint. É gente. verdade. Sim. Bem lembrado. Então, o Cint é a investigação em fontes abertas, a gente consegue, através de mídias sociais, não só na internet, isso pode ser por jornais, revistas, mas também pela internet. Entrar ali no Instagram e você consegue descobrir várias informações da pessoa. Por isso que a gente fala, não coloque a sua vida no Instagram, numa rede social. Não coloque até mesmo uma foto sua. Vou até dar um exemplo bem básico aqui. As pessoas às vezes costumam colocar até localização, mas isso aí não tem problema, porque se você for fazer busca reversa de imagem, que é uma coisa do OSINT, que através de um aplicativo, aliás, nem aplicativo, você joga ali no Google, Yandex, com Y, Y-A-N-D-E-X, Yandex. Você entra ali e joga, por exemplo, a foto que você Tirei na praia, por exemplo. tirou na praia. Eu quero saber onde o Marcelo está. Onde será que ele está? Olha, ele tá viajando, eu tô aqui passando frio. Onde será que ele tá viajando? Será que ele tá na praia mesmo? Será que ele tá na praia mesmo? Que lugar é esse que ele tá? Só que ele não postou o nome, né? Deixa eu fazer ali uma busca reversa de imagem para saber que lugar é esse. Aí você vai achar o lugar que você tá. Eu consigo achar o Você lugar. consegue descobrir que é na praia das Toninhas e Sim, Ubatuba? você consegue encontrar. Então, por isso, não precisa de você colocar a localização, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não pus a localização, mas você pôs a foto. Isso é muito Então- interessante. Eu tô
viajando aqui para direito de família. Às vezes para comprovar a Tudo, tem possibilidade de muita coisa. pessoas. De que está vivo. Ou não, de pessoa, de dinheiro. Não, agora com O isso. cara fala, vem pra Ubatuba, se tá bem lá, é o Tahiti. E como é que funciona isso? É uma inteligência artificial que analisa realmente a foto, pega as características do fundo? Sim, vai analisar, sim. Ali seria todo um contexto de uma inteligência assim, artificial, seria um computador que está analisando as informações que está ali por trás, né? E são coisas que você vê que tá simples, você não precisa instalar nem software para isso. Talvez uma foto Se do você céu seja mais quis- difícil localizar, né? Não sei. Eu tirar uma foto da praia, mas olhando quase com só o céu. Aí é mais É, do difícil. céu Quanto mais informação tiver, mais fácil, né? pode ser que seja difícil. Por isso que quando você vai gravar alguma coisa, e que você não quer que as pessoas tenham muitas informações sobre você, fundo branco, fundo preto, pra não pegar a informação sua. Porque assim, tem um outro filme, até que é interessante, tá no Netflix. I Don't Fuck with Cats, né? Tipo, não tô nem aí pra gatos, mas I Don't Fuck with Cats, chama isso. Lá mostra direitinho as pessoas fazendo análise por OSINT. E quando eles foram fazer análise por OSINT para descobrir um assassinato, eles foram aumentando a câmera, e atrás, para tentar descobrir quem que era o assassino, lá atrás tinha, tipo, por exemplo, um livro que ele gostava de ler, que deixou à vista. Opa, então esse indivíduo aqui gosta de ler. Ou ele gosta disso. Ou será que ele tá tapeando, não gosta de ler nada, mas deixou de propósito? Então são coisas que a gente vai observando, vai olhando. E hoje em dia, tudo que eu vou assistir, eu sempre estou olhando atrás da pessoa para ver o que tem atrás, para ver o que está me passando de informação. Então são coisas que você vai ficando assim, conforme você vai trabalhando com isso, você vai ficando meio. Aí seria a segunda pergunta a respeito disso, né? Que é a parte do reconhecimento do fundo. Aí, no caso, se a pessoa, vamos supor, ela quer dar a falsa impressão que ela está num lugar e, por exemplo, usa um chroma key. Então, na verdade, ela não está na praia, mas com o chroma key ela faz que ela está em toninhas. A inteligência artificial... Sim, não. Aí vai mostrar para você que aquilo lá, por exemplo, você vai fazer a busca reversa, isso que eu tô te falando, vai mostrar que ali Não era Toninho. não era o lugar específico, não. Consegue detectar que é um fundo fake. Talvez você vai pôr ali um fundo que você tá no Caribe, mas eu tô aqui, mas tá um fundo de Caribe. Não, ele não vai mostrar para você. Porque o que o Yandex e o que o TinEye, por exemplo, vai mostrar para você, TinEye vai mostrar para você, é quantas vezes aquilo já foi usado em outros lugares. Você fala, opa, alguém já usou essa imagem em outros lugares, isso aqui é meio fake, isso aqui já aparece para você, 1 milhão e não sei quantas mil pessoas usaram isso. Aparece as informações para você ali direitinho. Então, você consegue descobrir que aquilo ali é mentira. Então, coitado de quem sair para comprar cigarro hoje. Como? Coitado de alguém que for sair pra comprar cigarro. Vai achar rapidinho. Hoje não tem mais essa história, vou comprar cigarro e some, né? Com a perícia computacional forense, você consegue descobrir muita coisa. Tá? Assim, eu não sou uma perita computacional, eu entendo da perícia computacional forense, porque eu trabalho com peritos, mas eles me ensinam muita coisa, inclusive, mas não tenho, assim, a formação ali na parte da área, tudo, porque eu teria, por exemplo, ser formada em TI, tudo, mas eu acabo tendo tanta convivência com essa parte e também do curso envolvendo o OSINT com o direito, que eu acabo acostumando e tendo noção Eu do também, que se trata. no caso, por exemplo, até foi no curso do MP mesmo. No curso do MP? A gente tava palestra, alguma coisa assim. O Ciro tava numa palestra ou algo assim. Vou fazer Night in Lobby aqui agora. Tava assim, por exemplo, eu vou coletar uma imagem, vamos supor, a pessoa traiu uma outra, aí você salvou a imagem. Eu vou Aí você não vai, por coletar a exemplo. imagem de alguém, Aí traiu outra sim. pessoa. Eu tô traduzindo, mas não tão posicionando, mas Sim. eu não sei se vocês vai pegar Aí, nome. um pouquinho mais perto. E aí, a pessoa fala, não estava. Aí você acho que chama hashtag, alguma coisa assim, que vocês geram um hash da imagem original.
E se ela for adulterada, você consegue jogar de novo pra ver. A hash da imagem, é isso que ele falou? não, No... Software. Tipo assim, uma hash dash, ele acha, ou algo do gênero. Você consegue verificar se a imagem, por exemplo, você pegou uma pessoa com outra. Uhum. Eu não tava lá, é outra pessoa, tal, Sim, tal, tal. existe E sim. aí você coloca Existe. isso para perceber se a foto era real ou se era uma foto. Um exemplo clássico que teve isso foi no João Dória, né, na campanha para Falar dele. Ah, sim, sim. para o governo de São Paulo, que apareceu ele em tese no motel com uma mulher e Uhum. tal. E era o rosto dele, você fala, é ele. era um deepfake. E aí, né, não sei se provou mesmo, mas Não, há uma existem sombra formas de dúvidas você ainda. descobrir se é falso ou não é. E até interessante que existe um site que chama Does Not Person Exist. Não existe essas pessoas. São pessoas, é um site que essas pessoas ali parecem pessoas reais. Você fala, nossa, mas não existe. Todas as pessoas que estão ali nunca existiram, não existe. São inteligências artificiais. E aí você entra ali nesse site e é até interessante para o seu olho acostumar e prestar atenção quais são os defeitos que tem na foto, porque às vezes uma foto pode estar um borrão, é uma foto falsa. Às vezes a outra inteligência artificial está mais perfeita, é só entrar nesse site, analisar, vai passando um monte de gente ali, e muitas pessoas entram nesse site para montar perfis fakes em redes sociais. Isso daí monta uma página ali e a pessoa nem percebe. Porque é muito perfeito. Você olha a pessoa ali e você fala assim, não existe, essa pessoa existe. Bebês, tem mulheres, homens, tudo falso. Agora tem alguma coisa que dá pra combater spam, porque no Twitter, nossa, tem dia que é um saco. O que eu pensei no combater o spam no Twitter, e eu já vou emendar uma pergunta. Se alguém fez um perfil fake meu no Facebook, o que eu faço? Ou no Instagram. Ou no Instagram, Que é uma mais rede social pop. qualquer. Tá, Porque é um caos, né? Vira um caos sua vida. Nossa, nem fala. primeiramente, se fez esse perfil fake teu lá, você tem. O que essa pessoa está fazendo com o seu perfil? Primeiramente, você descobriu esse perfil, você vai ter que denunciar. O aconselhável é a gente mandar um e-mail para o suporte, né? Do próprio, Facebook, da própria digamos rede assim. social ali. Eles costumam demorar, às vezes, para responder, dependendo da situação. Essa é uma grande reclamação, que demora para responder. E segundo, o que esse perfil está fazendo? Está mandando mensagens para outras pessoas passando por você ou está quietinho ali na boa, só se passando? Primeiramente, ele está meio que enquadrado no artigo 307 do Código Penal, falsa identidade. Está se passando por você e não é você. Uhum. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é avisar a rede social, o suporte, que tem um perfil fake, para que a própria rede social bloqueie e derrube aquela conta. Então, ela vai ser derrubada aquela conta. Se não der a resposta, aí nós vamos ter que partir para uma outra situação, talvez até em nível judicial, mas à primeira vista você vai ter mesmo que entrar, conversar mesmo com, Mas, por exemplo, eu entrei na rede com, social. com o próprio suporte, Aí né? o suporte derrubou. Aí criaram outro. Aí o suporte derrubou. Pode ser que seja uma pessoa. Eu tô falando de mim, mas não necessariamente sou eu. Às Criar vezes tem vários. muitas pessoas. Que uma pessoa, se o suporte não identifica quem é essa pessoa, ela pode criar novos perfis falsos. Porque assim, você não solucionou um problema. Aí Você só apagou a causa. Né? Aí eu já Você não acho apagou a causa, né? Só o efeito. interessante. Eu já acho interessante você entrar judicialmente, inclusive contra a própria rede social, que não teve o menor cuidado e respeito em garantir a tua segurança, Tem inclusive essa em relação a possibilidade, isso. porque às vezes você entra contra o Facebook. Tô falando do Facebook porque aí você vai intimar o Facebook, o negócio demora 15 mil anos, aí fala, na verdade, o meu negócio é lá nas Bahamas. Mas você E sabe fica que a meio gente tem. truncado. Você sabe que já teve gente que entrou aí contra o Facebook. A tristeza minha de ver entrando contra o Facebook é os danos, né, que a pessoa recebe. 3 Sim. mil. 3 mil. 3 mil reais que a pessoa recebe contra o Facebook em ações. Recentemente teve uma, 3 mil. Então, assim, você fala assim, vou entrar contra o Facebook, uma Mas por grande que esse empresa. valor tão baixo? Aí você tem que conversar com o juiz, né? Por que os juízes dão valores tão baixos? Você tem um pouco de receio. Oi? É um pouco de receio, será? Pode ser receio, pode ser que ele acha que é um enriquecimento sem causa, acha que o fato de você estar nas redes sociais faz parte da vida. Eu acho assim, eu vou até sair O fake eu só queria saber, você consegue achar essa pessoa que fez isso? Depende.
Tudo é possível, mas tem algumas dificuldades se essa pessoa estiver utilizando, por exemplo, VPN, não sei, ela estiver que é VPN? ofuscada. Virtual Private Network. Isso, num Virtual caso... Private Network é um programa? Então, quando você, por exemplo, que seja um antivírus, você tem um antivírus, vamos supor. Hoje em dia, muitas pessoas até não utilizam antivírus, porque o próprio computador ali já tem uma determinada proteção. Mas se você colocou o seu antivírus, eu, pelo menos, acho bacana ter também o antivírus. Ele já vem com essa camada protetora aí. Aí você quer, por exemplo, acessar a internet conversando com outra pessoa e não mostrar o local que você está, Brasil, Só você vai lá e você clicar. ativa para VPN e fala que você está lá nos Estados Unidos, mas na verdade você está aqui. E aí Dificulta ainda mais. mudou o Eu já local. usei um pra conhecer VPN, o Proton VPN da Proton Mail. Protomail, gente. Sim. Aí eu peguei a versão gratuita, aí dava um VPN nos Estados Unidos, um na Holanda e um no Japão. Só que a dificuldade é quando você direciona o tráfego, aí o idioma da rede social muda. Quando eu taquei pro Japão e abri meu Twitter, ficou em japonês. As notícias, eu fiquei desesperado. Protomail, conhecido. Protomail tem um que eu testei, até falei contigo, Tutanota. Tutanota, eu ia falar dele agora. Tem o Tempemail, que é um e-mail bem interessante de montar, que eu até aconselho, entrando um pouquinho em LGPD, já que você falou de Protomail, Tutanota e Tempemail, Tutanota ele é criptografado ali, tem todo esse negócio, Isso. então eu acho bacana saber também desse que eu tô falando. Que no caso, você pega o Tempemail, né? Quando você tem que preencher formulários e você não quer passar o seu e-mail para ficar recebendo propaganda, encheção de saco. Vamos falar assim. 1.800, né, e-mails no dia seguinte lá. O que você faz? Você cria um e-mail nesse Tempemail, que são e-mails temporários. Então, passou pouco tempo, esse e-mail já... Eles vão mandar propaganda para você à vontade ali, mas aquilo ali vai sumir. E Ele você automaticamente exclui se você não recebe no seu e-mail mesmo, que você não passa o seu e-mail profissional, você não passa o seu e-mail. Porque às vezes coisas que a gente precisa entrar e até em eventos agora. Recentemente, eu não vou nem falar o lugar, mas recentemente fui num lugar para tomar um café. E aí, acho que é por conta até de Covid. Anota nome, telefone, CPF, são dados pessoais. Nome, telefone, CPF. Para que eu vou anotar isso? Vou tomar um café. Tá bom, posso colocar o meu nome, tá bom, meu e-mail, acabou. Mas não, pediu nome, telefone, e-mail, pediu minha vida, nome do pai, nome da mãe, nome do cachorro. Pede tudo. Então, aí você vai colocar o seu e-mail ali, usual, do dia a dia. E aí depois você começa a receber informações. Tudo bem que eles podem colocar ali um quadradinho falando assim, não aceito receber mensagens. Mas disponibilizou aquele e-mail ali. E, em forma geral, use o Tempemail, que é um e-mail temporário, ninguém vai ficar te incomodando, aquilo ali some, você não tem... Sua caixa de mensagens também não fica Eu vou lotada. te dar um outro exemplo, aconteceu comigo também. Um evento aqui em Poços de cerveja. Não tem nada. Você comprava a bebida pelo cartão. Então você te pagava R$5 no cartão e a partir que você fosse embora, ele te devolvia os R$5. Mas adivinha o que acontecia também? Eles queriam os dados. Uber. Ué, E o Uber agora, o que tá acontecendo com o Uber, né? Desculpa ter falei. Mas a questão de Uber agora, que eu fiquei bem... Falei o nome, gente, mas eu achei bem chato essa questão da gente ter que pagar... Quando for pagar com dinheiro, tem que passar CPF, RG, fazer uma selfie. Vocês viram essa reportagem? Eu vi. Eu acho desnecessário. Pra que eles querem uma selfie minha? Pra que CPF, RG, selfie e tudo mais se eu for pagar em dinheiro? Se eu for Qual pagar... é o motivo que eles alegaram? Eu não lembro. Não, então, eu tô falando que isso vai impactar, vai frente à proteção de dados, a LGPD. Porque o que a LGPD fala? A LGPD, ela fala que você deve passar somente os dados necessários. Então, vai contra os princípios ali, né? A boa-fé prevalece antes de fornecer isso tudo. Também. Sim, exatamente. Mas e ali? O que tem que ver Pra que eles querem uma selfie minha? Então, mas e se você não fizer essa selfie? Qual o problema?
Aí você não corre, ou paga no cartão de Não é crédito. válida a... Você ou tem que pagar no cartão de crédito, porque aí no cartão de crédito a gente pode depois envolver até na questão de criptomoedas, né? Sim. Porque no cartão de crédito a gente consegue ter mais informações de transação e tudo mais. Sim. Na criptomoeda, olha a volta que a gente deu, né? Na criptomoeda, a gente não tem essas questões, né? Como não é nem reconhecido, a moeda não é reconhecida pelo Banco Central, inclusive, então. O Banco Central até divulgou uma nota falando que criptomoeda é diferente de dinheiro eletrônico também. Eu não compreendi o que ele falou. O Banco Central divulgou uma nota dizendo que criptomoeda é diferente de dinheiro eletrônico. Exatamente. E Eles moeda. não reconhecem uma coisa como... isso aqui é igual a isso. Moeda digital também é diferente de criptomoeda. Moeda digital seria o cartão de crédito. Isso. E a criptomoeda seria uma espécie, um gênero. E o criptoativo, pela Receita Federal, seria uma espécie de criptomoeda, né? Um ativo financeiro ali. Né? Verdade. Então, voltando na questão do Uber que eu estava falando, ali a gente consegue fazer transações através do cartão de crédito, consegue as nossas informações. E quando eu não estou pagando por cartão, estou pagando por dinheiro, eu não tenho essas informações. Aí eles estão pedindo selfie, RG, CPF e tudo mais. Nossa. Eu fiz essa ponte aí para... Eu fico pensando assim, será que o Uber tá achando que é uma corrida fake? Mas se ele achar que é uma corrida fake, ao mesmo tempo, ele tá linkado com o motorista, então o motorista vai ter que pagar para ele essa corrida, que também é por dinheiro físico. Quando a pessoa pede ali no caso, pensa que a pessoa tá pedindo à toa e no caso o motorista chega e não tem ninguém, vamos supor. Ou tá com medo de chegar de repente lá no fim, ou terminou a corrida. Ou terminou a corrida e o cara fala, não tenho dinheiro. Mas aí, se na verdade, se você não tirou a selfie, como é que eu vou comprovar que você é você, até para te impedir de continuar com conta no Uber? Não, mas então, eu acho assim... E aí o motorista tava prejuízo. Você pensou pelo lado da empresa, sim. Eu pensei pelo lado do motorista. Ele tá pensando... A gente tá tentando descobrir uma solução. Tô tentando achar por que nessa selfie. A selfie talvez seja, já que você vai correr, então você me prova que você é mas você. não precisa da selfie. Se você selfie. der um calote lá... Porque se ele der o CPF, o RG, não mas precisa. Você pode dar um CPF falso. Eu dou o seu CPF. O do CPF do Ciro. Vamos pensar. Aí quando você coloca a selfie, você prova que o CPF é seu. Mas você sabe que você pode fazer até CPF. Existem sites também, isso é utilizado inclusive pela Polícia Federal. Você consegue montar um avatar, você põe o nome da pessoa. O meu, por exemplo. Não, você entra no site, esse aqui eu não vou falar o site, depois eu falo, mas tem um site que você entra, você coloca um nome, por exemplo, Maria Joaquina dos Santos. Cirilo. E aí, automaticamente, já sai um CPF ali. Porque tem o CPF, ele tem um formato correto ali, de números certinho, né? E aí você joga isso na Receita Federal. Se der inexistente, aí você pode utilizar, entre aspas, né? Para poder se passar por alguém e em questões de investigação. Em questões de investigação. É muito fácil você criar uma pessoa falsa. Isso, exatamente. Gente, que loucura. E isso em questão de investigação, até mesmo a polícia utiliza. Eu não vou falar o nome do site aqui, não, mas existe esse site em que você faz esse tipo de coisa e, infelizmente, os bandidos também sabem disso e utilizam isso para... Os bandidos é que sabem disso. Sabem, eles utilizam o Cint também. A polícia usa, no caso, por exemplo, para a proteção do agente. Exato. Entendi. Alguma infiltração deles ali, mas aí sempre quando for utilizar, entrar no site da Receita e ver se esse CPF, esse CPF aqui, opa, é o do Ciro, então não posso usar. Vai aparecer escrito lá, inexistente. Aí eles utilizam. E esses casos, por exemplo, que a pessoa pega um documento do Ciro e começa a comprar, fazer cartão de crédito no nome do Ciro, milhares de coisas no nome do Ciro, e dá o que fazer para o Ciro conseguir tentar demonstrar que não é ele que está fazendo essas coisas. Eu acho que às vezes a selfie, eu acho que hoje ela está tentando servir um pouquinho para isso também, né? Para tentar eliminar um pouco essa falsificação. Não ajuda nesse aspecto?
Aí nós vamos entrar até naquela questão, né, da Verifact, da coleta de provas digitais. Sim, Por exemplo, tem alguém fazendo compra no nome dele, tem que provar lá que, ó, que tem não uma, era eu. tem alguma coisa errada aqui. Olha, ontem eu entrei, tinha tanto de dinheiro, agora tem essas compras realizadas aqui, o que está acontecendo? Entrar lá no site e fazer a coleta de provas por meio da Verifact. O que é a Verifact? Ela é uma plataforma que faz com que você consiga ali filmar, né? Tem, por exemplo, meia hora, ou se você quiser mais, você paga um valor a mais. O valor é super, não é caro, é Acessível. R$90, né? R$ 89,90. Você paga ali e vai pegar e fazer aquela coleta daquelas provas para você depois conseguir provar judicialmente que, olha, tem coisa errada, tem alguém movimentando a minha conta, tem fazer essa questão. Porque é muito, pensa comigo, vamos supor que você está vendo movimentação ali na sua conta, ou que você também pode ser injuriado, tô pegando vários exemplos em termos de coleta, de prova. Você é xingado na rede social de madrugada. Aí você fala, o que que é isso? O que que eu faço? Vai fazer a coleta. Mas essa coleta, no dia seguinte, até você ir no cartório de notas, fazer uma ata notarial, já saiu dali. Então você pode fazer meia-noite, 1h da manhã, 2 horas, a coleta de provas digitais pela Verifact, que é 24 horas. Faz essa coleta para você falar, olha, pegando a URL, tudo certinho, né? Que é o domínio ali, o endereço, comprovando que, no caso, você está sendo xingado por fulano. E esse fulano, aí depois a gente pode, através da própria perícia, tentar identificar quem está por trás, para conseguir entrar com uma ação contra ele. Aí seria uma ação mais pro lado criminal, Entendi. nesse sentido. Essa parte criminal, acredito que as capitais, primeiro que eu acho que deve estar soberbado. Essa delegacia de crimes de informalidade deve estar soberbada. Deve ter menos pessoas para a quantidade de crimes que existem. E segundo, e na cidade do interior? Na Não verdade, tem muita perícia, nós fica uma temos... coisa meio que, você fica meio que refém de nada. Porque exato. como é que você vai conseguir, de repente, me injuriaram na justiça, no perfil do Facebook. Como é que, aí a pessoa fala, não, esse perfil não é meu. Esse perfil é meu, esse perfil é fake. Eu não consigo provar nada Nós estamos disso. passando por situações desse jeito, porque muitos advogados vão na delegacia, né? Ah, não, mas alguém pegou dinheiro teu? Você sofreu, por exemplo, nesse caso daí, de ser injuriado, muitas vezes a polícia aqui do interior, de crimes de informática, tem bastante dificuldade nessa parte. Então, por isso que eu falo das próprias delegacias especializadas. Mas aí você fala, mas aí o que eu vou fazer, né? Tem que fazer aqui mesmo. Porque não tem que ser na delegacia normal, quando não tem a delegacia especializada. E aí, no caso, sim, chamar a perícia, o perito, para averiguar quem está por trás, Perito, fazer você fala essas perito coletas. da delegacia. Não, digital. os peritos computacionais mesmo, esses que eu também tenho parceria, os peritos computacionais forenses, qualquer outro perito, né, Que é a parte, computacional, que é a você parte... pagaria a parte. Exato. Seria um detetive particular, digamos Ou, assim, um por perito exemplo, você particular. entrou judicial com uma ação, ou você foi na delegacia, no caso, e quando você foi na delegacia, aí talvez o juiz possa nomear um perito, tudo, mas isso possa ser uma questão que vai demorar. Porque você já viu perito computacional pro lado de cá? Não. Eu só conheço o João, Benedito. né? O João. Também só conheço só ele. Aqui em Poços eu não conheço outro, né? Eu lembro que ele fez até quando, no começo da pandemia, eu não lembro. Ele fez uma parceria no negócio da PUC lá. E abre um site pra a gente enviar imagens que eles verificavam se era fake ou não. Teve isso. Interessante. Eu não sei se o site Ele ainda é um- funciona. Ele é um perito particular. Ele tem. Acho que ele trabalha no tribunal também. Cadastrado. Então, Então, mas é um perito particular. Também. quando é Não é da cadastrado, delegacia. pode ser nomeado. Não, na Isso. delegacia não tem nada. Na delegacia não vai fazer Porque nada com nem você. sabe. Não, mas nem Não, eu falo lá porque não tem fora. capital humano também, né? Capacitado para isso. Não, mas nem lá fora a delegacia vai mostrar o perito. No caso, ou ele vai ser nomeado mesmo pelo juiz, ou você vai contratar um perito ali particular. Falar, olha,
fulano, ô perito, eu passei por uma situação assim, fui xingado no site e quero descobrir quem está por trás, entrar com uma ação, e o perito vai averiguar aquelas informações junto com o advogado. Aí são os dois trabalhando junto, entendeu? São dois profissionais trabalhando Eu junto. sei que é meio É só ele mesmo, né? Então, Que eu aqui sei. tem ele, acho que deve ter mais um perito que acho que tá até na PECOF, chama, acho que Peterson, mas eu não sei mais outro, não sei mais de ninguém aqui, de especializado, porque no caso tem que ser ou TI, né? Você tem que ter TI, Tem que ter ou ciência da computação, né? Tá nessa área. Engenharia No de caso do software, João, alguma ele coisa dá assim. aula na ciência da computação, né? Ciência de computação. Então, Isso mesmo. E assim, e até chegar na bem, assim, um pouco antes, na hora que vai fazer denúncia. Existe a possibilidade, provavelmente existe, mas como que lida com a questão de menosprezar o crime virtual, né? Que às vezes, igual, por exemplo, acontecia com crimes contra mulher, antes até da Maria da Penha se tornar uma lei mais efetiva. Chegava lá, não, isso aí é briga de marido e mulher, isso aí a gente não vai. mas, nossa. Aí agora, no caso do crime virtual, chega lá, o delegado não vai entender a gravidade da situação e fala, não, isso aí, ó, eu tô cheio de problema aqui, é a cidade aqui pra tomar conta, e você vê com linhas de internet. E tem um adendo hoje que é a vingança online. O adendo hoje que ele falou é a vingança online. Tem um Isso. adendo que Um você falou. adendo à pergunta do Wagner. Como que lida com isso? Porque provavelmente você tá com um problema sério ali num crime virtual acontecendo com outra pessoa, você chega para denunciar e acabam diminuindo o problema quando você vai no local. O que eu tô vendo aqui de problema, infelizmente, é que advogados estão falando o seguinte: crimes, por exemplo, crimes contra o patrimônio. Por exemplo, que sempre recebe mensagem, aí depositou o dinheiro, se passando por um parente, depositou o dinheiro, aí foi lá e falou: ó, esse fulano tá me incomodando, tá me mandando mensagem. Aí o que eles falam na delegacia é: você fez o depósito? Não, ainda não cheguei a fazer. Ah, então não aconteceu nada, descarta e bola para frente. Então, esse é crime tentado, também Então, é punível. enfim, passa batido, entendeu? E é isso que está causando frustração. Vai lá, eu quero reclamar, mas o qual que foi a lesão tua? O que você sofreu de lesão? Ah, não, tô só recebendo mensagem. Mas isso é uma importunação, tá mandando mensagem sem parar, incomodando os familiares. Às vezes não Então, é nem uma perturbação de tranquilidade, é uma tentativa mesmo de destruição. Às vezes, dependendo. Tentativa também, em tese, é punida. mas aí Deveria ser averiguado. mas aí tentativa de estelionato fica, né, Mais difícil de caracterizar. não é visualizado ali no código, entendeu? Tentativa de estelionato ou a consumação já ocorre, entendeu? Então não é uma tentativa, é meio que importunando mesmo. Seria uma importunação, eu fico mandando mensagem te incomodando, ou às vezes entra até a questão do stalker, né? O 147A do Código Penal, fico vigiando, por exemplo, eu sei quem é o Ciro, eu sei onde o Ciro mora, eu sei os hábitos do Ciro, então eu começo a perseguir o Ciro e mandar mensagem, incomodar, atrapalhar, tudo. Aí ocorre um crime de Estado. Então vai depender da situação que ocorrer. E a polícia, infelizmente, as delegacias do interior, principalmente, não ainda estão preparadas para isso, né? E aí o que acontece? Por isso que eu falo, ou você chama um perito mesmo, particular, para identificar quem está por trás, juntamente com o advogado, para ir lá conversar com o delegado, falar com o delegado, explicar a situação, o que está acontecendo, e aí dar andamento nessa ação. E aí o problema, que eu vou até pegar agora o gancho nos filmes que eu estava falando, que nesse aí que a gente estava conversando da criptomoeda, Sim. que no caso até eles lá nos Estados Unidos desistiram meio que cansaram de esperar a polícia investigar e eles mesmos começaram a fazer investigações de quem era o tal rei da criptomoeda aí, né? A quadriga lá, né? A empresa
quem que era essa tal empresa, se essa empresa era verdade. Eles utilizaram o Cint para fazer as investigações, porque eles não aguentaram esperar a polícia. E o que que eles descobriram? Eu vou dar o spoiler, porque Pode falar, não tem problema. o que que eles descobriram? Através de um site, de uma ferramenta que vocês podem até utilizar, que eu costumo chamar da máquina do tempo, também é um Cint, chama Wayback Machine. Você pode jogar aí no Google, você vai achar. Por exemplo, vamos supor assim, para eu chegar na explicação, eu vou explicar o que que é o Wayback Machine, que eles olharam lá no filme isso. Você tem uma notícia sua que saiu, isso até nas eleições, por exemplo, pode ser um tipo de prova. Certo. Você, por exemplo, saiu na revista falando algo sobre você. Aí passou poucos dias, essa notícia sobre você mudou. Mudou. Você fala assim, uai, mas como assim? A mesma revista, a mesma capa, mesmo jeitinho, só que a reportagem, O conteúdo o Desfavorável. conteúdo mudou. Fala assim, uai, mas... Eu não falei Aí isso, você né? pode entrar no Wayback Machine, se estiver indexado no site, Certo. aí você vai olhar lá a data em que isso foi publicado. Se estiver indexado, você vai ver a página verdadeira, como é que estava antes. Isso aí você vai provar para o juiz, olha, mudaram, estava assim e era assim, então quer dizer que eu tenho razão. E aí é onde que eu quero chegar na questão da criptomoeda. Sim. Que eles usaram o Wayback Machine para poder analisar coisas que esse rei da criptomoeda conversou com um programador para poder criar a quadriga. Ele colocou numa página lá, conversando com ele, que queria criar uma empresa. Seria uma empresa ali meio que de fachada, né, para criptomoeda, mas ele Arrecadar. explicou bonitinho ali, não falou que seria fake. E por meio de OSINT, eles descobriram, usando o Wayback Machine, que havia essa conversa dele que estava indexada lá sobre esse programador, que ele teria contratado esse programador para poder criar a quadriga, e que na verdade não era uma empresa séria, se passava por uma empresa séria, mas não era uma empresa séria. E aí todo mundo acreditou, investiu, o homem sumiu com o dinheiro de todo mundo. Aliás, foi aí viajar para a Índia, né? Tô te contando o filme Pô, todo. não tem problema. E para todo mundo que vai assistir, né? Quem não quiser, Mas se quiser assistir também vai ser bom, vale a pena. foi viajar para a Índia ali, e aí o homem morreu na Índia, né? Aí a gente não sabe se a mulher envenenou, se a... Por acaso descobriram a carteira de Não, então, criptomoedas dele. sumiu a chave, não sabe, ninguém sabe de Não, nada. endereço público. Nada. 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 O dinheiro a gente fala assim, que ficou, entre aspas, no limbo, né? É. Não. Mas eu acredito que ele não morreu e acredito que a mulher também saiba e fingiu de boba. O rei do Bitcoin aqui no Brasil, eu vi esses dias, ele tinha 90 milhões de reais em Dash. Faraó, não. Não, isso. É. Isso. Aham. É porque tem um rei também. Ah. Tem os dois, é verdade, é o faraó. Eu sei esse do faraó, porque eu sei que ele fazia dos negócios lá da pirâmide, né? Isso. Participava de golpes, negócio de pirâmide, então colocaram o nome dele de faraó por conta de golpes da pirâmide. O faraó é do Rio. O rei do Bitcoin, se eu não me engano, é do Paraná, uma coisinha do sul. Uhum. Aí tem esses dois. Aí foi a verdade que ele descobriram a carteira de Dash dele, 90 milhões de reais. Dessa criptomoeda. Mas como mais o OSINT pode ajudar na questão de cripto? Eu tava pensando, desculpa, só queria antes de entrar nisso. Eu queria, por exemplo, eu fui injuriado ou aconteceu alguma coisa comigo e eu preciso contratar esse perito criminal. Claro que eu sei que depende de valor. Perito computacional, que é o criminal e o computacional tem uma diferença. Computacional. Se bem que o criminal às vezes também tem esse conhecimento, mas é o computacional forense que vai te dar esse embasamento. Eu queria ter uma noção, claro que às vezes é difícil você me dizer isso, mas você tem noção de custos? Porque às vezes, por exemplo, assim, pô, eu fui xingado na internet, eu quero processar o pessoal. Eu vou ganhar nada, às vezes, porque vira uma transação penal ou vira uma condenação que eu ganhei R$2.000. Aí eu vou ter que contratar advogado, perito e tal. É muito custoso. Às vezes fala assim, não sei dizer, Marcelo, mas... Você fala mas custo, quanto que você vai gastar... financeiro. Sim, com esse perito computacional. Infelizmente, muitas pessoas ainda não contratam o serviço do perito juntamente com o advogado pelo fato de ficar caro. Porque a hora do perito é 450, então o mínimo é 10 horas.
que o perito trabalha. Então, você já vai pegar aí 4.500, né? Então, um mínimo dele. Então, isso, alguns peritos, mas tem uns que já começa com 8 o trabalho. Eu tive uma situação, um caso em que a pessoa até desistiu porque ia pegar só a parte do perito e ia ficar mais de 8. Ainda tinha a minha parte. Então, Sim. já ia. Aí depois você não sabe também quanto que o juiz vai arbitrar. Então, esse é o porque problema. esse é o problema, porque você paga muito e o juiz arbitra Porque se fosse, por pouco. exemplo, nos Estados 3 Unidos, mil depois, né? se fosse nos Estados Exato. Unidos, você fala assim, ó, das duas, uma, ou o cara vai me pagar uma grana alta, ou ele vai preso, né? No Brasil, Mas nos no Estados Brasil, Unidos você não viu o caso do mas no rei da Brasil ou não paga criptomoeda? nada, ou... O Ah, não. povo procurou por Ocinte e não É. teve resposta também. Não, mas eu falo assim, pelo menos lá, quando você percebe essas coisas, você tem uma tentativa maior. Porque lá ou a pessoa vai presa, ou a pessoa paga um valor alto. Se acontece de pegar. Uhum. Aqui no Brasil, não vai presa e não paga um valor alto. Então você, né, é um custo Você alto gasta. para você, mas pela necessidade e vontade de ver a pessoa punida. E às vezes ela fala assim, legal, você gastou 8 mil reais para me punir e eu paguei 500 aqui de transação. Tem isso. No caso da transação, se for pro juizado especial ali, né? Eu falo uma injúria, alguma coisa mais leve. Mas o problema é Aí pega eu um não dano moral sei, de 2 mil reais eu não também, sei o que o sabe? juiz vai determinar, porque é tão A questão complicado. da transação fica pequenininha. Aí você também pede pra ela ser condenada em danos morais. Mas Tá é tão bom, 2 mil complicado. reais, pronto. Você gastou 10 mil reais e ganha 2 mil reais. É mais pelo dever de punir. Eu lembro que o Hering, Rudolf von Hering, ele tem um livro chamado A Luta pelo Direito. Ele fala assim, pessoal, vocês têm que gastar todo o seu dinheiro, se necessário for, para lutar pelo seu direito. Porque uma vez que o seu direito é vilipendiado e você não luta por ele, você deixa de ter. E isso custa caro. Não é o dinheiro que você gasta para defender se o seu você direito. pensar bem, isso que ele tá falando tem razão, porque aí sempre vai ocorrer a impunibilidade. Sempre vai A ocorrer. pessoa vai continua ocorrer. injuriando, Continua acontecendo, os crimes aumentando, e aí vai indo, vai o indo, vai crime indo. vai perceber que o crime compensa. Exato. Aí quando você paga, aí você fala, opa, os caras resolveram, pagaram, mas resolveram. Então, Com esse eu não brinco. Nem que ele tenha que gastar mais dinheiro para me punir, ele vai fazer. Faz sentido, eu não pensei por isso nenhuma vez. Porque a gente pensa muito pelo lado só do dinheiro. Quanto eu gasto, quanto eu vou ganhar. exato. Mas você tem que, às vezes, lutar pelo teu direito. E pode ser que você tenha que gastar por ele. Vale a pena. Mas você tinha me perguntado a questão da criptomoeda, da questão de investigar pelo Ocinte, era essa Tem isso pergunta? também. Como a abrangência do Cinch no mundo de criptomoedas? Então, Além do Wayback Machine. não, então, então, esse do Wayback Machine eu fui vendo ali no negócio do... Achei interessante porque eu tenho um post escrito sobre o Wayback Machine, lá no meu Instagram, tem um post explicando o passo a passo dele. Funcionamento, tudo mais. Tiver interesse lá, depois vocês dão uma olhadinha lá no meu Instagram, que tá explicando sobre ele. E a questão da criptomoeda, até tem uma legislação, falando um pouquinho aqui de projeto de lei, a 3825, um projeto de lei aí, ela falava que, por exemplo, somente as exchanges aí, né, as pessoas, só ela pode tratar de criptomoeda, pessoa jurídica pode tratar. Só que aí a gente vai ver que as pessoas físicas também podem, não precisa de uma corretora para isso, né? E aí a gente vê um pouquinho mais para o futuro, falando do Elon Musk, né? No caso desse telefone dele aí que ele quer lançar, vocês viram o celular que ele está querendo lançar? Eu não vi isso não, pra ser sincero. Querendo lançar, porque ele já tem empresa de carro, né? Carro, foguete. Foguete, parece que é solar, né? O Starlink é derivado desse SpaceX. Aí tem a Boring Company, a Neuralink, a SolarCity e por aí vai. Exato, mas ele está reunindo tudo isso dentro de um celular, né? Porque aí o celular, como ele tem empresa de teto solar, o celular pode ser carregado no sol. Sim. Aí ele já tem empresa de teto solar, uma coisa vai ligando a outra. E ele gosta muito de uma criptomoeda, que é a Dogecoin, que ainda não está tão assim
valorizada, porque a mais conhecida é a Bitcoin, né? Isso. Mas para ele é a Dogecoin ali, que ele quer colocar, quem tiver o celular vai poder utilizar a Dogecoin, vai poder investir ali nela, quem tiver esse celular em mãos vai ter maior facilidade para lidar com essa moeda. Que é a moeda que ele tem familiaridade, que tem um cachorrinho ali, né, na símbolo. Mas, ai gente, agora eu vou lá, vem aqui, até perdi o que eu tava falando. Você tá falando Do Elon Musk, Não, das criptomoedas, do projeto de lei. Isso, é que eu vou lá, vem aqui e me perdi. De boa. Com esse projeto de lei 3825 falou, né, que somente as exchanges, pessoas jurídicas que podem tratar de criptomoeda. Mas aí eu falo não, porque existem as carteiras física. digitais, Sim. pessoas físicas, e inclusive, por isso que eu falei do Elon Musk, que está trazendo essa ideia aí, né? Então não necessariamente uma exchange, né? Sim. E outro projeto, nem é projeto, no caso é uma instrução normativa aí, 1888 de 2019, Isso. exato, 1888. que essa eu acho interessante a gente dar uma debatida aqui. Por quê? Porque essa instrução, ela fala assim, a Receita fala assim, a Receita não conhece, né, aliás, é o Banco Central que não reconhece a criptomoeda como moeda. Mas a Receita, ela pega e fala assim, todas as operações ocorridas ali, com uma criptomoeda, o que você adquiriu, o que você tem de investimento, você tem que passar para mim. Então, se você tem essas informações, o exchange passa essas informações dos seus clientes para mim, ok? Receita fala. E isso está no artigo 7º dessa instrução normativa. E aí, a própria LGPD está falando que está indo de encontro, porque é aquela questão assim, ó, você só vai passar se realmente for necessário e tiver uma fundamentação jurídica. É a mesma coisa, por exemplo, de quebra de sigilo bancário. Um banco não vai sair passando os dados dos clientes dele. Por exemplo, o Marcelo quer entrar com uma ação contra o Ciro. O banco não vai passar teus dados assim para ele poder entrar com a ação contra você. Então tem que entrar com a quebra de sigilo, tem a determinação judicial, tudo. Então a mesma coisa que eles estão contra ali a Receita Federal. A LGPD, o artigo 7º está esbarrando na Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Quais são os dados principais dos clientes que tem que ser passados? Você está querendo que a gente passe tudo? Não, a instrução é desse tamanho, o negócio. É gigante. Mas não é nem instrução, às vezes é um artigo da instrução que ele é amplo demais. É isso. Esse artigo... Assim, me passe todas as informações que você tem. Fala, não, todas é muito. Não, esse artigo 7º, ele fala, fala para a Receita, sim, a Receita fala, né? Eu até brinco quando eu vou explicar, falar, a Receita fala. Vocês precisam, exchange, me passar todas as informações dos seus clientes, todas as operações, todas as pessoas envolvidas ali, tudo. Valor da taxa do minerador, se tiver, exatamente. tudo isso. Vocês precisam me passar essas informações. E todo mês, não é? Eu acho que eu envio mensal. Sim, precisa, e quando também tem um valor, um limite de até 30 mil, se eu não me engano ali. Tem. Isso aí que você falou por mês mesmo, no valor de 30 mil. Se passar de 30 mil, você tem que passar as informações dentro da carteira. E acima de 5 mil em cada ativo, né? Só que, acima do quê? De 5 mil reais em cada ativo. Então. Acho que é uma coisa assim também. Aí eu tenho que relembrar, Tanari, porque é uma coisa bem... É uma coisa bem... extensa. Tanto que dentro dessa legislação que eu peguei ali, né, e fui destrinchando, foi as coisas principais, até para poder conseguir resumir, porque e aonde que estava esbarrando, porque eu vi que estava esbarrando na própria LGPD e no artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Porque o artigo 5º, inciso 12 da Constituição fala sobre o sigilo dos dados. Então, esbarra aí também. Mas aí você acha que deveria então ter uma lei estabelecendo essa possibilidade? Não, lei vai ter que ter mesmo. Nós não temos uma regulamentação firme. É que tem uma ilegalidade pela instrução. Oi? É pela instrução normativa. Nós teríamos, vamos supor, se esse mesmo artigo, 7º, tivesse numa lei
estabelecendo essa possibilidade da exchange ou da corretora mandar todas essas informações. Estaria legal? Ou Nem você, sempre. Não é né, porque tá na lei, é ou você tá porque falando. tá legal. Então, eu falo Não. assim, a questão não é necessariamente a norma que está em confronto, tipo, é a instrução normativa, é uma norma menor do que a lei. É o fato de ser uma norma, independentemente se tivesse uma lei ou uma instrução normativa, pedindo todos os dados. É isso. Então, a Então não é questão. se está em instrução normativa ou lei. Não importa se tá. Importa o conteúdo. Importa o conteúdo, exatamente. Nós temos, por enquanto, nós temos projetos de lei ali no Senado, na Câmara, né? E nós temos essa instrução normativa e nós não temos uma legislação ainda que explique fielmente coisas sobre a criptomoeda. Mas mesmo se tivesse, talvez estaria em contradição com a Poderia, LGPD. com certeza. Se nós já temos projetos de lei que já estão aí com esse monte de informações, aí, o risco que a gente tem é que isso aí venha a ser aprovado numa lei com erro. Mas é o Estado Né? também, né? Sim, Então, em tese, todo mundo. precisa ser corrigido antes que Porque, chegue assim, numa lei. em tese, o Estado pode quase tudo. A depender de como a gente quer caminhar o mundo, o Estado vai poder ter direito à sua lei geral de proteção de dados. Ela não vai violar, não vai te proteger tanto do Estado ou da Receita Federal. Porque a Receita Federal, ela estabeleceu para os bancos o que o banco tem que mandar para ela mensalmente, anualmente, diariamente. Isso aí tem que ser vamos dizer assim, afunilado com a LGPD e falar assim, peraí, vamos chegar num acordo. Vocês querem que mande daqui a pouco até a selfie do cliente. Então, peraí, vamos adequar essa instrução ao artigo 6º, que são os princípios ali da LGPD, as bases legais, para ver, porque senão uma vai esbarrar na outra, contradizendo, e aí quando uma lei está contradizendo a outra coisa, por mais que seja uma instrução normativa, disso daí vai virar uma lei. Isso aí vai virar uma lei depois de criptomoeda, vai vir mais coisas para frente. Sim. E o risco que a gente tem é que desses projetos que estão com problemas, já vamos falar defeituosos, que tem vários conceitos muito confusos nesses projetos de lei de criptoativo, o significado, cada uma fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Aí fala criptoativo tananã, tananã, tem várias coisas, vai tokens virtuais, tem muitos conceitos. Sim. E esses conceitos confundem. Então, se isso daí não for corrigido já, vai vir uma lei. E essa lei vai vir com problema. E essa lei vai vir de encontro com a LGPD. Aí chega na hora da gente conseguir aplicar, aí o advogado tem que rebolar, porque vai aplicar como? O advogado já vai sofrer nessa parte sem saber o que o juiz vai pensar também. Também. Enquanto o Estado tem uma chance de perder também. Porque o Estado vai tentar se proteger. E existem outras legislações, inclusive, que eu acho até interessante apontar, que são aplicadas também às criptomoedas e são legislações antigas. Por exemplo, lei do colarinho branco, que é uma lei de 86, que está aplicando às criptomoedas, que é uma coisa nova. Sim. Né? Nós temos também, então, a lavagem de dinheiro, que é uma lei de 2018, está sendo aplicada, situações de criptomoedas, artigo 171 do Código Penal, estelionato, e Lei Carolina Dickmann, que é um desastre, essa lei é um desastre. Nós tivemos ela em 2012, essa lei veio modificada em 2021, continua um desastre, porque ela está cheia de erros. Essa lei dela foi daquela do vídeo dela que vazou, por isso que surgiu. Foi, mas essa lei ela é cheia de erros, tá? Eu vou explicar um erro só. Eu vou explicar um erro, porque se eu for contar ela aqui inteira... Tem que revogar tudo. É que fala lá, né? Lá na 12.737 de 2012, que é a primeira que surgiu, tá lá. Invadir dispositivo informático, né? Mediante violação indevida. Toda violação é indevida. Sim. A não ser que você faça um pentest. Pentest é quando as empresas podem pedir ali para um pentester, que é aquele profissional da área de TI e tudo, para poder fazer um teste de intrusão no computador para ver se aquele computador está sujeito a vulnerabilidades, a
né? Sim. Se não vai É como ocorrer se você estivesse contratando um vazamento. hacker. Exato. Hacker, veja se meu sistema tá bom. Vê se tá bom, se não vai vazar nada, se tá ok. Então, fora isso, tem uma certa redundância aí na lei, né? Porque tudo, quando ele falou invadir dispositivo informático mediante violação indevida, toda violação indevida. Dispositivo informático, o que é dispositivo informático? A gente sabe o que é, mas não tem nenhuma lei que fale o que é. Sim. Isso tem é uma lei, conceito uma norma jurídico. penal em branco. Sim. Quando a gente tem uma norma penal em branco, é o maior perigo, porque, por exemplo, dispositivo informático é celular, computador, Smart TV hoje. Netflix também. Tudo isso é um dispositivo informático, mas pode ter mais coisa que a gente nem sabe. Sim. E aí não tá lá. E aí? É uma norma penal em branco. Quando a gente tem uma norma penal em branco, a gente tem segurança jurídica. A gente tem que buscar. Onde que tem isso? Onde que tem uma explicação sobre isso? Entendeu? E um grande problema dessa lei também é que ele coloca lá, para obter, né, instalar vulnerabilidades, a lei coloca a palavra no plural, instalar vulnerabilidades. Primeiro que a gente não instala vulnerabilidades. O computador, ele se torna vulnerável quando você deixa sem uma senha, alguma coisa. Então, instalar vulnerabilidade está errado. E está no plural, vulnerabilidades. Isso significa dizer que se o cracker entrar, invadir o dispositivo, vamos usar o termo errado mesmo, instalar, colocar ali um malware, não vai ser punido pela lei Carolina Dickmann, vai ser punido por outra lei, a gente tem que pesquisar qual aí, mas talvez vai caber estelionato, vamos ver. Mas normalmente é sempre um mesmo que faz tudo. O quê? Normalmente é um e já faz tudo. Instala um malware que já faz tudo. Então dificilmente você vai colocar duas vulnerabilidades. Não, que isso tem mais ou menos isso tem na perturbação do sossego alheio, né? 42, a lei de contravenção penal, que fala alheios. Então, se colocar alheios, significa dizer que na minha casa, eu tenho que perturbar o sossego de mais de um vizinho. Porque se eu perturbo o sossego de apenas um vizinho, eu não estou cometendo essa contravenção penal. Exatamente. Presta atenção no direito penal quanto às questões que vêm no plural. Porque para quem vai defender, é uma maravilha. Você tem ali, legislador ruim, ótimo, né? Tá recheado de coisa para você defender. Mas e para quem vai acusar? Já complica. Sim. Né? E como é que você vai falar para uma mulher dessa que teve o dispositivo dela violado e tal. Fala, olha, na verdade, quase deu certo. Foi uma só. Quase deu. É que ele colocou um só. Olha pra você ver. Ele fez 50%. Por 50%. Não, mas aí vamos arrumar. Então, é fato atípico pela lei Carolina Dickmann. Aí nós vamos pegar outra lei. Ou estelionato. Mas às vezes não cai. Outras mas coisas. Às vezes não cai em mais nada, quase. Tem momentos que às vezes não vai cair em outro. Mas a gente tenta achar, né? Mas na norma penal é mais difícil você achar. Você tenta, claro que a gente busca, mas. Bom, seja mais objetivo, assim. Tem bastante, porque vamos supor que o aparelho. No caso, você está falando ali, no caso da Carolina Dickmann, invadir dispositivo informático. No caso, até ela não falou invasão de privacidade, porque privacidade seria invadir a tua intimidade. Invadir dispositivo. Por exemplo, a intimidade dela. Isso não serve. Vou te falar a verdade. O negócio da Carolina Dickmann, a lei não serviu para proteger nem ela. Você sabe disso? Em 12 anos de lei, sabe quantas jurisprudências nós temos? 2. 2 só. Nós não tivemos mais jurisprudência, porque não foi aplicada a lei. Não teve aplicabilidade. Midiático. Dá o nome, o direito penal da lei, né? Direito penal midiático. Nem ela, a lei protegeu. E aí surgiu a 1455 de já 2021. Deu para corrigir os erros, né? Não. 9 anos já deveria ter dado. Não, porque a lei, ela coloca os mesmos... A única coisa que ela tirou, sabe o que a lei fez?
com a de 2021, ela trocou ali, ela tirou a palavra mediante uso indevido, que eu falei que era redundante, ela tirou. A parte menos importante de tirar. Nessa parte ela serve. A Porque isso não vulnerabilidades, fazia as tão palavras mal. no plural continuam. E antes estava escrito invadir dispositivo informático lá e usava a palavra titular do dispositivo, ela trocou agora para o usuário do dispositivo. Detalhe, a lei não sabe o que é titular, dispositivo e usuário. E o dispositivo tiver de mais de um usuário? Pois é, isso que eu tô falando. Ou eles podem ser as mesmas pessoas ou pessoas diferentes. Se for mais de um, você troca pelo usuário do outro, pronto. Quem cometeu o crime, o outro. Então, Ninguém usa o telefone. exatamente. Quando a gente, por exemplo, tá num... Vou dar um exemplo bem antigo. Não, Lan multiconta hoje. house. Nossa, Você vai na Lan verdade. house, Saudades. o cara é dono do computador ali. Beleza, tá... O nome tá... o computador tá no nome dele, a rede, tudo ali. Mas quem cometeu o crime ali naquele computador foi o Ciro, não foi o dono. Quando for fazer uma pesquisa ali, for investigar, vai dar na onde? Na Lan House. Quem que é o dono da Lan House? O Marcelo. E aí? Quem que é o criminoso? Marcelo. Então, Lascou pra você. por isso que eu não tenho Lan House. Por isso. Ah, Eu até Não, tive não, vontade de ter, sabe? Mas... não, mas então a gente pode mudar para uma pensão. Vou te Por isso que eu emendar. também não quero ter pensão. Eu pego esses exemplos Cadê até teu pra espírito gente... empreendedor? Tá. Deixa eu te perguntar. Por essa indefinição jurídica, uma coisa leva a outra. Quais seriam, para uma legislação ficar boa, a natureza jurídica de criptomoeda? A natureza jurídica de uma criptomoeda, qualquer, é um bem móvel imaterial. O que é um bem móvel imaterial? É tudo aquilo que a gente não consegue tocar. Certo. Por exemplo, o próprio domínio de um computador Imaterial. é o URL ali, tudo, A criptomoeda, em geral, é considerada ali pelo legislador, né? Então, um bem móvel imaterial. Bem móvel imaterial. Imaterial, isso. Mas vamos dizer assim, que essa possibilidade de aplicações diversas não poderia mudar. Isso só como bem, só como investimentos. Do ponto de vista que você está falando, por exemplo, por exemplo, eu investi. Certo. Aí depois que eu fui lá investir, eu quero arrancar, quero tirar esse dinheiro dali, não quero pegar esse dinheiro, eu já estou com um dinheiro bacana, consegui 30 mil. Investimentos. Agora eu quero pegar. Certo. Aí isso daí vai deixar de ser um bem móvel material, porque eu vou transformar ele em moeda, né? Ah, tá. Aí não vai ser mais uma criptomoeda, aí vai ser uma moeda corrente mesmo, que é reconhecida pelo Banco Central, e não a própria... Ah, tá. Então a melhor definição de natureza jurídica, bem móvel imaterial. Enquanto criptomoeda, Sim. bem móvel imaterial. Ah, tá. Peguei o dinheiro, virou dinheiro, aí já não é um bem móvel imaterial. E tem algum, por exemplo, uma pessoa que já que esse bem móvel imaterial, vamos supor, eu fiz uma negociação envolvendo isso. E aí, vamos supor que a outra parte descumpre o contrato. E eu sei que eu tenho, por exemplo, uma chave, a chave pública dele, que ele, vamos supor, pôs no contrato para saber de onde o dinheiro vinha. Tem algum software que faz para ver se aquele endereço recebeu algum dinheiro de algum golpe? Aí então, Um de alguma coisa assim? Diante das carteiras digitais, né? Isso. Aí você tem aquele que é um número, né? Sim, bem grande. parece uma chave Pix aleatória. Isso, é bem grande. Isso, parece uma chave Pix aleatória, exatamente. Um pouquinho maior, né? Explicação. É bem grande assim. Existe até então, né? Você joga ali no Google, whoswho.coin.com, salvo engano, é esse nome mesmo. Sim. Depois eu posso até confirmar com vocês, mas é whoswho mesmo. E aí você joga esse endereço aí e vai dar o IP. Né? Aí, no caso, vamos pesquisar mais, né? Ainda estamos em pesquisa para ver mais sites, mais informações para fazer esse tipo de pesquisa. E quanto às exchange, aí eu acho até mais, entre aspas, mais fácil, porque aí é uma corretora, é mais fácil você descobrir quem está por trás, né? Do que quando é carteira. Mas a carteira existe essa forma de você pegar esse número e descobrir o IP. É assim, uma informação você vai puxando para outra, que vai puxando, e aí você vai descobrindo cada Você faz uma engenharia pedacinho. reversa. Você vai conseguindo descobrir um monte de... Não fala engenharia reversa, você vai
engenharia reversa que você falou? Foi. Isso. Eu costumo dizer assim, dentro do OSINT, quando você tem uma informação aqui, você vai pegar outra aqui, que essa consegue ligar com outra aqui, e consegue formar, por exemplo, a personalidade ou algo de alguém. Alguma informação de Então você de faz alguém. como é que é o termo? Profiling da pessoa. Isso, Entendi, isso, exatamente. entendi. Que loucura. Né? Você consegue fazer todo esse... Por exemplo, tem a Jane Ellis, que é uma... Não entendi. Você fala o nome da Jane Ellis aí pra mim. Chain Analysis. Ah, Por exemplo, eu sei que é uma que oferece serviço em criptomoedas Ah. institucional, uhum, mas tipo para bancos, governos, então eles fazem uma A Chain Analysis é uma empresa uhum. isso. que se fala assim, você tá com algum problema aí, contrata a gente que a gente dá uma escarafunchada na vida dos outros. Ela, Sei. ela é mais institucional, mas eu não lembro até que grau de serviço só para particular, mas é interessante. E tem alguns outros serviços, tipo, dessa de fase que você pegou de identificar de um levando o outro. Tem um perfil no Twitter que chama Whale Alert. Ele faz esse. Fala assim, por exemplo, Whale de baleia? isso. Whale Wallet. Ele vigia as carteiras. É um serviço que vigia as carteiras. Então é só para empresário, certo? Porque, não, eu tô falando isso, eu sou cheio de fazer associação, gente. É por conta dos crimes, né? Por exemplo, phishing, né? Eu tava falando dos phishing, os phishing são para pequenos, pelo menos os cybercriminosos pensam assim, os phishings vai tentar pegar as pessoas que não são empresários. E o Warren, no caso, os empresários, as baleias. Eu acabei fazendo um adendo aqui. Não, sim. O Whale Alert, eu não sei se é só pra rastrear o de serviço, eu não lembro agora. Mas ele algumas coisas ele consegue identificar algumas carteiras, por exemplo. Por isso que eu perguntei 50, se era de 50. grandes empresários, por conta de... Aí, Não, eu acho que é mais um serviço, né? Esse que criou. sim. Por exemplo, Usou o nome só, mas acho que não é pra isso. Porque eu fiz essa associação aí, mas não... não, sim. Por exemplo, 5.000 bitcoins foram transferidos da carteira. Aí ele dá o endereço da carteira para outra blockchain pública também. Só que alguns eles conseguem um nível de detalhe que sabe se a carteira é de corretora. É interessante. Sim. Então, por exemplo, eu tenho meu endereço na blockchain do Bitcoin. Tem algum serviço de OSINT que consegue me levar dele. Eu tenho que fazer essa busca que você disse. Tem que fazer a busca em volta. Olha, desse jeito que eu te falei, Sim. é uma forma. Ah, tá. É uma forma. Não estou dizendo que é só desse jeito. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Falando assim, Agora entendi. você tem que fazer assim que é o jeito. Ah, tá. É uma das, Entendi. entendeu? E por isso que eu tô falando que eu também estou pesquisando até outras ferramentas, outras formas para tentar descobrir IP da carta, o IP de quem está por trás daquela carteira digital. Entendi. Ah, tá. Mas não significa aquilo ali é aquele jeito, você tem que fazer daquele É jeito. um padrão. É, Ah, tá. não. É bem complexo. Às vezes, cada dia é uma surpresa diferente. Sim, e Mais você ou menos está assim. sempre estudando, porque sempre é uma coisa nova que aparece, fala, opa, apareceu isso aqui, deixa eu ver como é que funciona. Não, e a coisa se espalha tanto. Eu lembro de uma vez, acho que foi em 2016, eu acho. Acho que é. Eu vi que uma pessoa que tem domínio de informática, ela colocou vários computadores. Ela invadiu vários computadores, por assim dizer, foi fora do Brasil, eu acho, e colocou eles para minerar. E aí você tinha que instalar um plugin no navegador, que era principalmente através do navegador chamado Dogecoin, que ele identificava. Agora hoje devem padrão. Então, tinha que fazer essa quantidade de IP até voltar no principal. Que loucura. E eu Programa, acho, às vezes, né? Faz um programa pra isso. assim, até falar uma curiosidade também, quiser descobrir quem está por trás, quem é a empresa responsável ali na exchange, eu acho até legal utilizar o Ruiz, não sei se vocês já viram falar, que também é uma técnica de OSINT. Você coloca o domínio ali, o CNPJ da exchange ali, né? Sim. E aí você consegue descobrir o responsável de quem está por trás Da empresa. da empresa. Mas agora, vamos supor, se você quer procurar qualquer empresa, você coloca... Achei que você estava chamando a gente. Você coloca qualquer empresa, você entra ali no Ruiz é registro, né, .br ali, você coloca, vamos
vamos inventar um nome aqui, para não falar nenhuma empresa, vamos supor. Marcelos. Marcelos.com.br. Vamos supor que ele tem uma empresa ali. Marcelo Marcelos. Cripto. Marcelocrypto.com.br. Vamos supor que exista aí uma empresa dele disso. Aí você coloca ali o endereço de URL, clica, e aí vai aparecer ali um endereço de e-mail, nome da pessoa, tudo que está por trás daquela empresa. Também é uma técnica de você descobrir as informações. Eu lembrei agora. Aquele serviço que uma empresa que chama Original Mine oferece é tipo o Cint também ou não? Original. Desculpa. Original Mine. Ai, MY. não, pai. Original Miner, esse eu não sei. Não tô tipo lembrando. assim, Tem não. muito Eu também. não tô lembrando desse. Como é que ele funciona? Minha voz voltou. Já foi de novo. É pra ele Voltou. explicar. Original Mine. Eu sei que ela fez. Você cadastra lá, você pode fornecer alguns dados básicos. Ela pesquisa empresa, CPF em 70 bancos de dados gigantes, até internacionais. Eu não sei se é tipo o Cint que ela faz também. Agora eu fiquei de curiosidade. Com certeza, se ela te Ela usa passar informações, se ela te passa, você joga uma informação X e ela te passa outras, isso aí já é um assinte de uma pessoa. Eles têm aplicativo para ID digital, autenticação de documento em blockchain. Inclusive, depois que você fazem a passa pra parceria mim, com- viu, esse link. Passo. É. Passo sim. Vou ter que dar Passa uma olhada. esse aí eu vou dar uma analisada dele aí. Eu sei que eles têm uma parceria com um cartório no Nordeste que, tipo, precisa autenticar alguma coisa, tem essa parceria. Depois passo. você me passa. Sempre é bom ter Sim. novos aí. Até porque é muito, surge muito. São muitas coisas. São bastante coisas. Muita coisa. Se bobear, eu tenho até mais coisa aqui pra falar, que eu tô tentando lembrar. O que eu queria ver Manda era ver. o que você acha dessa. Você tá trabalhando com isso rotineiramente. Há muito gargalo ainda para se obter as informações e há muito gargalo ainda na proteção das informações de uma pessoa de bem. Proteção de informação é complicado de falar. Primeira coisa, as empresas elas têm que ter consciência em fazer a proteção de dados perante a LGPD. Mas não é só isso. Mas como ela faria? Então, o tratamento correto dos dados, né? Desde um descarte correto de dados, como é que faz esse descarte correto? Os computadores ali, como é que tem que ser feito? Não é só instalar firewall, tem que ser feito ali todo um processamento dentro de fluxo de dados dentro da empresa. Tem ISOs que devem ser obedecidas, né? ISOs que na parte de segurança da informação, 27001, 27002. Então, a empresa tem que estar atenta a isso, dar cursos, inclusive para os funcionários, que é isso que a gente sempre fala, né? Comenta e discute em palestra, né? Para dar cursos, para, inclusive, até adentrar o OSINT na vida dos funcionários, para os funcionários receber alguma mensagem ali, falou assim, será que isso daqui é um spam, um phishing. vírus? Entra no vírus total, por exemplo. Ele pode ser que dê falso positivo, falso negativo, mas pode usar, que é excelente, vírus total. Receber um link, joga lá e ele vai passar para você se ele é um phishing, se ele é esse aplicativo. É uma questão de OSINT também. Porque o OSINT, você pode combater crime cibernético também com ele. Você pode utilizar ele para você não cair em golpes. Então, além da empresa se embasar com uma boa técnica ali na aplicabilidade na LGPD, também utilizar de OSINT, conscientização dos funcionários e, infelizmente, há vazamento de dados, né? Sim, a todo momento. Então, a gente lembra, o ano passado teve aqueles 223 milhões de dados que foram vazados. Não, teve né? chave Pix vazada. Chave Pix, Vazou. já teve um monte de coisa. Não, e então... até um adendo em relação a isso, com a fala do amigo meu que me fez lembrar. A empresa que ele trabalha estava passando por uma adequação de LGPD, e aí que entra a parte que a gente sempre esquece. A LGPD não é só o digital, ela pega o ambiente físico também, tanto é que teve um setor da empresa lá que restringiram o acesso de funcionários ao armário, com algumas informações. O armário ficava trancado, cadeado e tudo. Aí tem a questão de você descartar, por isso que eu tô falando do descarte, né? De você pegar e descartar aqueles papéis que já faz muito tempo que tá por ali, né? Sim. Rasgar aquilo ali,
picar mesmo, tem até uma máquina da Libra, que tem uma máquina picotadora própria, que picota ali o negócio, você põe um papel e vai picotando tudo, para E você liquida descartar, tudo. liquidar tudo. Não usa mais, a partir do momento que você não usa mais os dados daqueles funcionários, descarta. O que que você vai ficar guardando aqueles O dados ali? descarte correto é a partir que acaba a relação contratual. Acabou, você descarta. Então, tem um tempo que você guarda, né? Qual que é o Você fica tempo? guardando aqueles documentos, né? Deixa pelo menos ali uns 5 anos. Fica Eu tava guardado, vendo, né? antigamente, o FGTS, eu não sei se ainda é hoje, mas eram FGTS 30 anos. era 20 ou 30? 30 anos. Se guardar o Muito tempo. FGTS do funcionário por 30 anos. Nossa. Hoje eu acho que informatizou o negócio, melhorou um pouco, mas é Ah, um mas esse, absurdo, eu né? vou deixar a parte aí, negócio de INSS É puxado. Não é fácil. muita papelada É, e você na questão de guarda ad previdência. eterno quase o negócio. Isso é verdade Gostei do mesmo. termo, INSS, ad eterno. É. Ah, quanto tempo que eu vou jogar fora? Nunca mais, mano. Então, tua família vai Tira levar isso pra sempre. cheques. No inventário, 3 quilos de papel do INSS. Dos funcionários. Dos funcionários. Mas aí, se você for ver, dependendo também do papel, por exemplo, tem um caso aí que eu tô atuando para uma empresa. Num caso, elas me passaram as informações de um caso que elas estão fazendo para uma outra empresa, né? É uma questão de computação também, uma parte parte de engenharia social, né? Que elas estão mexendo para essa empresa. E aí, assim que acabar esse serviço, todos os documentos que elas me enviaram, eu nem vou esperar esse tempo 5, já vou descartar isso daí, já vou eliminar, já não, entendeu? Então, dependendo, que nem nesse caso, nesse exemplo meu que eu dei agora, eu já vou eliminar, porque acabou já fiz o contrato de NDA, que é um contrato de confidencialidade que eu fiz para essa empresa, 2 contratos. E Empresa aí, que no esta, caso. Contrato de confidencialidade que empresa que é. E aí, Espertinho. no caso, a gente faz esse contrato, porque é o contrato de confidencialidade, o NDA, né? Que é aquele contrato que ali, entre essas duas empresas, ó, você não pode passar esses dados adiante, fica só entre a gente. Certo. E aí, comigo, o que eu fiz ali? Desenvolvi o contrato, o que não pode passar, o que tem que ficar entre elas. E se passar isso em diante, quais são as multas, né? Para ambas ou para que feriu o contrato, né? E como ela me passou dados para montar esse contrato, assim que encerrar já, Você tem que fazer o descarte. eu já vou descartar isso aí. Entendi. E por mais que tá tudo digital, descarta. E se tivesse em papel, picota, mas picota mesmo. Pra não poder juntar os pedacinhos e E ler. quando chega também, nota, quando você compra um produto pela internet. Sim. Falando assim da gente, assim, sem ser empresa. Chegou a tua nota fiscal lá. O que você faz? Você já joga ela ou você pica? Eu guardo. Você guarda? Eu jogo fora direto, nem Não, pico. guardo. Ah, você nem pica? Eu jogo fora. Porque dá pra pegar a segunda via no site. É um desperdício enviar aquilo lá. Então, mas você joga assim no lixo e não joga, não Só fica seus massa. dados? Pelo menos a massa. Endereço, CPF. Tá, tudo. Joguei várias vezes. Então, a partir de agora, Só você só vai lembrar de Lembrando, mim. nossa, ontem eu fiz isso. Depois reclama que compra coisa no teu nome. Não, mas aqui, ó. Uma vez eu tive que fazer Uma vez eu descarte. rasguei, falei. Não, uma vez eu rasguei e joguei em várias lixeiras. Fiquei, vai assim, fui picando, jogando. Eu Vai, faço isso com começa a cartão de picar crédito. agora. Cartão de crédito eu corto ele e pica. coloco em 6 lixos. Isso eu faço com cartão de crédito quando vê. Isso eu Nossa, faço. gente. Com aí cartão de vários crédito eu lixos? faço. Não, Você isso eu não descarta tinha em vários pensado, joguei lixos. vários lixos, não tinha Eu pensado. corto ele e coloco uns 5. Por exemplo, eu pico ele, aí o cartão de crédito quando vem, saio pra rua, tem uma lixeira ali, vai um pouquinho aqui. Tô indo pro serviço, outro aqui, Gente, tô indo o que aqui. vocês acham de jogar no vaso da descarga? Vaso, Vai pro rio, né? Vai pra vaso também, Esgoto, mais vai pro fácil. rio, depois vai pro mar. Já Pensei mais desmanchou. no saco nos cestos de lixo. Isso é verdade. Wagner. Teve um escândalo daqueles tráficos justamente de dados, né? Foi entre bancos, rede de magazine e, se não me engano, telefonia celular também. Que você fazia o contrato com a empresa, fazia um contrato com a Claro, aí passava o quê? 5, 6 meses e ligava vivo para você. Oi, você é o fulano, tal. Já tinha todo acesso a todos os seus dados. Não sei se vocês lembram disso. E como que funciona?
Às vezes, nas letras miúdas, lá tá, que você concorda em compartilhar, tal. Mas quando não tem. Primeiramente, em letras miúdas, que nem você falou, tem as regras do contrato, que não pode ter as letras miúdas, porque você pode, inclusive, entrar judicialmente e pedir nulidade desse contrato, porque letra muito pequena, ele tem o tamanho certo de um contrato ser redigido, né? Opa. Redigido. Mas esses negócios de empresas ligar, só um adendo, esses negócios da empresa ligar para você e falar assim: oi, tudo bem? Você é o Ciro, seu CPF é tal, achei na lixeira X, tá brincando. Aí naquela nota que você jogou fora, só Naquela nota da Amazon que você jogou fora. Você é o Ciro, seu CPF é tal. Queria confirmar com você isso daqui. Aí você, sou eu. É que estava acontecendo muito essas coisas. Então, muitas vezes não é a empresa que está te ligando, são golpistas que estão te ligando para confirmar os seus dados, você vai passar os seus dados, aí vai dar ok para ele, vai sentir a firmeza, vai pensar que ele é a empresa e para ele praticar informações, praticar golpes contra você. Inclusive, fazendo mais um adendo, um grande perigo que a gente ainda tem é que existem algumas instituições que, infelizmente, através de a gente consegue fazer isso para descobrir se estão utilizando nossos dados de forma correta. E aí tem instituições que ainda utilizam o nosso, por exemplo, nome do pai e nome da mãe e o nosso CPF. E com o nome do pai, nem nome do pai, né? Nome da mãe e nosso CPF consegue se montar conta no banco e de boa, só com esses dois dados. Então, tem instituições que ainda estão com essas. Você já precisou fazer o SINT, às vezes, por informações erradas no tribunal, por exemplo? Não, no tribunal não, mas estou lutando por uma outra situação aí que também eu não vou nem comentar, mas estou lutando para que Uma coisa que eu fiquei curioso agora, você falou que essa empresa que você fez os contratos lá de confidencialidade e tal e tudo, ela fazia uma engenharia social. A engenharia social é permitida pela LGPD? Ou tem um certo limite jurídico? Tá. A engenharia social, no caso aí, nesse negócio que eu tô falando, que a empresa está fazendo, como é que eu vou tentar te explicar aqui? Numa empresa com a outra, tá tendo um problema com um dos funcionários, então eles estão tendo que analisar esse funcionário nesse sentido, contra um funcionário. Tá. Um funcionário parece estar passando informações da empresa para concorrente, então estão analisando isso, então até utilizam o OSINT também. Analisando essas informações para ver, será que esse funcionário realmente está honrando a empresa, não está honrando, o que está acontecendo, mas tudo dentro dos termos legais entendeu? Corretamente. É uma linha muito tênue. Justamente por isso. E a busca da sua informação. Isso. Então... Porque normalmente quando você vê os casos de engenharia social, você vê que aquele caos... a engenharia social é quando a pessoa ela liga para você e tenta te ludibriar para você conseguir passar algum dado, passar alguma informação, que nem ele estava falando, negócio da Vivo, das empresas, da Claro, de telefonia. Sim. A engenharia social, hoje em dia, é o que mais tem, né? Também. De as pessoas fazerem isso. E às vezes já tem bastante, já tem muitos dados seus. Também. Não, você compra chega o seu nome, no Tecmundo, vira e mexe, tem uma notícia de bancos de dados à venda na Deep Web. Deep Web tem muita coisa. E alguém de vocês aqui já fez concurso público? Marcel? Então, CPF, RG. Antigamente, como é que era? Saia toda hora. Pra quê? Por que saía, né? Sério? Sabia disso não? Você tem um nominho lá, RG, só faltava sair do teu extrato bancário. Onde você mora? Você mora aqui? Quando eu tava fazendo o curso de OSINT, né? Eu estava estudando ainda, fazendo o curso de OSINT, a gente sempre pesquisava um ao outro. E aí eu fui pesquisar um dos parceiros, né? Quando eu fui pesquisar ele, eu achei 37 folhas da vida dele.
Nossa. de Nossa. Jacint. Achei 37. Aí eu montei um laudo mesmo, que aí o perito ensinou a gente a fazer laudo, tudo. Eu montei um laudo e falei, pronto, achei um laudo. Fiz um laudo teu aqui, ó. Aí tem coisa que ele viu, ele falou assim, não acredito que você descobriu isso meu. Eu falei, você deixou aberto. Descobri. Tem coisa que eu nem Não, coloquei tem aqui. coisa. ainda, Eu sou hein? pai, não e eu sou pode pai, não, isso postar. é uma coisa que até é uma alta educação da gente. De toda vez que você criar uma conta em algum site, vai nas configurações de privacidade e desativa quase tudo. Pra reter o dado só naquele lugar. Porque senão vai compartilhando tudo. E também uma coisa, né? Ler os termos de privacidade lá, ler os termos corretamente, porque às vezes lá embaixo, a letrinha pequenininha, que não deveria ser letrinha pequenininha, tá falando assim que vai compartilhar teu dado lá com João da Esquina. E aí, pronto, você fala. Isso, e a gente deveria fazer, mas eu não faço. Por É que exemplo, você você vai por pressupõe- referência, site de pesquisas, tirando o Google, qual site de pesquisa tem? Tem um tanto que a gente não usa, que não coletam seus dados. Tinha o Start Page, o DuckDuckGo, tinha, o DuckDuckGo tá com polêmica agora também, se tá coletando ou não, mas você vai por referência, porque os termos realmente não lê. Eu não leio, pelo menos. Mas é que, na verdade, Deveria. São termos tão longos, né? Nossa, E, na É, verdade, você não tem escolha. eu Ou você leio aceita ou você não faz os parte. termos, porque também. tem momento que eu olho e falo assim, ai meu Deus, que tamanho desse termo, e eu querendo, né, agilizar as coisas, eu falei, vou ter que sentar, ainda mais que eu mexo com isso, eu falei, já tenho que ler, né? Vamos sentar, aí eu tenho que sentar, parar, ler, e prosseguir. Mas é igual o contrato de adesão. Ou você assina ou você não faz parte. Também. Tem coisa que é terrível, tem coisa que você fala assim, ou eu assino, Ou não tem o como serviço. eu acho isso. É um absurdo. Não, o próprio Google mesmo, né? É. Que você tem que permitir o acesso à galeria, acesso a coisa. Aí você tá conversando, fala, nossa, que vontade de pescar lá no Pantanal. Aí você abre o teu Facebook, tá lá. Isca. Não sei o que, não sei o que. Ah, é Não, verdade. pra você ter uma aparece as ideia, cara, tem os propagandas, né? aplicativos, principalmente de Quando você compra. fala com a Siri também, aparece depois com alguma coisa? Alex lá de casa já me direciona. Direciona Não, coisa. quando você fala com a Siri alguma coisa, aí depois já aparece no Google outra coisa. Nossa, demais. Os cookies é um saco nessa parte. Às vezes você nem Tem vida tá- própria. Você É. nem tá com o celular no bolso, tá conversando com alguém, né? Minha esposa falou, ó, não esquece de comprar as fraldas lá pro chá de fralda. Apareceu a oferta da Pampers. Abri o Facebook, tava lá. Gente, eu peguei e mostrei pra ela. Então você fica assim, peraí. Não, tem aplicativo de Você compra. pesquisou? Como é que foi? A gente tava conversando. O microfone tava ativado. É, o teu microfone devia estar Não, Isso aí ativado. é aquela coisa, pra você ter acesso a essa determinada- Você tem você que acabar permitir aderindo. a É. galeria, É. acesso a isso. Eu não lembro qual aplicativo de compra de loja que eu fui instalar um dia. Eu, por curiosidade, eu fui nos acessos que eles requerem. Galeria da câmera. Pra quê? Quer ver? Quer ver o quê? Não apareceu, não. Falei fralda, não apareceu. Você tá comprando muita fralda, né? É, mas não apareceu. Ai, Ô, Não, Luciano, mas é uma questão que a gente fala assim, o governo, mas a gente está cedendo nossa privacidade absurdamente para essas empresas relacionadas a redes sociais. isso é verdade. Você permite que ela tenha acesso ao seu telefone, à sua vida, a tudo. Por um lado, por exemplo, tem aquele site, o gov.br, que a gente tem que passar em algumas informações, aí fica fazendo uma selfie, a gente fazia selfie com Confirmando 200 anos e o negócio não dá certo, né? Vira pra lá, vira pra cá e o negócio não vai. Não deu certo, tá de novo. Não deu certo. Aí, para você fazer uma reclamação naquele consumidor.gov.br, que é um excelente site para fazer as reclamações quando era preciso, você entrava, fazia. Agora, o negócio tem que estar atrelado ao gov.br e aí, para você conseguir ver as movimentações no consumidor.gov.br, você tem que ser prata. E o que quer dizer prata? Você vai ter que passar mais dados seu. É. Só que aí, Autenticação vamos ver mais. um ponto positivo. Segurança. Tá, mas... E qual que é o negativo? Você tá passando teus dados. Então, você fica numa... É o dilema da segurança. Não, e aí você também não consegue mais ter acesso. Não, Assim, você só não- vai até aqui. Não, mas é uma coisa minha. Eu fiz a reclamação, não posso ver? Não, não pode.
Então, Só eu você tô me com uma passar mais cliente dados. que eu tenho que fazer, eu falei para ela assim, faz primeiro a reclamação no consumidor.gov.br. Não tá conseguindo fazer a reclamação porque tá emperrando ali no gov.br, não está vindo um número, tem que vir uma senha ali quando você faz o registro, né, no Gov, essa senha não chega pro celular dela nunca. E aí ela não tendo acesso a essa senha, ela também não consegue entrar no consumidor.gov e não vira prata e não consegue ver a movimentação. É. Se for fazer a reclamação é por ali. Nossa, Então você É igual fica nesse negócio atrelado do uma dinheiro coisa na de outra. volta. Sabe o dinheiro de Confusão. volta que os bancos eu têm? imagino. A minha mulher, a avó dela, tem um dinheirinho para receber dos bancos de volta. Só que ela não consegue ter acesso se ela não for prata. Falei assim, gente, não vou receber o dinheiro por aqui não, só vou saber se eu tenho direito. Aí eu vou lá na instituição financeira e pleiteio esse meu direito. Não, eles restringem todas as informações. E assim, é o governo que tá falando assim, gente, é o teu direito, mas você só vai ter direito a ele se você passar alguns dados. Dados bancários dela com... A senhora é de 85 anos, gente. Não vai ter aplicativo, não vai ter negócio. Então ela tá fora. Tá excluída. Tem umas coisas que estão um pouco complicadas em relação a isso para pessoas mais idosas, né? Por exemplo, uma pessoa que quer fazer isso precisa de alguém para Sim. ajudar ali. E até o mais jovem o negócio tá travando, não tá Não dando precisa ser certo. no aplicativo do banco. Mas peraí, o celular dela nem comporta, de repente, o aplicativo do banco. Eu vou ter que baixar o aplicativo do banco no meu celular, cadastrar a senha Aí o dela. usuário, quem que é o Marcelo? Não, o usuário é ela. É ela, mas tá no seu celular. É isso. Sim, tem. E aí sim, ela fala, não, peraí, o celular dela usa ela que use. Não, porque o celular dela não é compatível com o aplicativo tem que ser de você. banco. Aí vai um neto faz isso, aí o neto vai ter acesso à conta dela. O que é pior? Exatamente. Né? O que é Tem pior? isso mesmo. Aí deixa ver se a mulher tem direito a receber o negócio, vai lá no banco, imagina a não, situação. dá acesso à conta dela inteira pro neto. Mas se o neto for honesto, tudo bem. O problema é que se esse neto for pegar, tá lá, de bobeira, mexendo no celular, vem pega o celular, pegou a conta, pegou tudo. Mas tem um método, quem tem iPhone aí, tudo, tem um método que para bloquear o celular e a senha, restringir. Depois até manda o vídeo. Não sei se vocês aí é iPhone, mas O meu não, meu é Android. que daí eu passava. Tem um método aí que bloqueia Eu vi que tem no Huawei, né? Uma coisa assim, Huawei, sei lá como é que chama, celular anti-furto, uma coisa assim. Da Mas você Huawei. faz tanta coisa Mas- que esse aí eu nem decorei, sabe? É tanto procedimento que você faz, você bloqueia dali, bloqueia daqui, bloqueia um negócio. Porque a hora que você tá digitando a senha, e aí, vamos supor, se alguém for vir roubar seu celular ou alguma coisa, vai bloquear todas as senhas, inclusive de banco, e você não consegue ter acesso. Aí eu tô pensando no caso que você deu aí, do neto que tá com o aplicativo da senhorinha, né, da avó Da aí. avó. Aí teria que fazer um esquema desse se ele tivesse iPhone, mas eu não sei de cor aqui o passo a passo, porque é um negócio longo pra caralho. Ou seja, ele também não vai saber. Falar, essa aqui é a conta da minha avó, Não, vou eu tenho que proteger a minha entrar. primeiro. Eu tenho que pegar no celular e entrar e ir mostrando, ó, entra em configurações, entra aqui. Mas é só uma ilustração aqui, mas... E que se vocês tivessem, eu mandava para vocês o videozinho explicando, que eu acho que é mais de 5 minutos explicando passo a passo. Ou seria precisando fazer mesmo. Não tem o celular furtado, não tem. Estímulo a fazer o negócio. Ai. Para encerrar, que é uma coisa para preocupar, um passo para preocupar. Todos esses sites que você passou de busca, de você conseguir fazer as identificações, qualquer pessoa pode usar ou só órgãos específicos? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, se a pessoa for stalker, ela pode subir de nível. E olha que subiu bons degraus. Prata. Vai pro prata, daqui a pouco vai até pro ouro. Sim, qualquer pessoa pode usar. O que a gente reza e torce é para que os stalkers sejam preguiçosos. Não são. Não são, Perdendo tempo. não são. E você sabe qual que foi o primeiro stalker que apareceu, assim, que a gente pode chamar que foi um stalker? O que assassinou John Lennon. Foi o primeiro stalker. É verdade. É o primeiro caso de stalker aí.
Então, Stalker raiz. e hoje é Stalker raiz, né? Porque não foi ele, não. Foi online. Ele foi lá no local e. Mas o Stalker, ele vai e vai desenvolvendo, né? Por exemplo, eu quero aprofundar ali da vida do Ciro e vou e mato ele no final. Que é diferente do Cyber Stalker. Já tô falando demais. Mas deixa só Diferente o do João, né? Cyber Tô Stalker. brincando. O Cyber Stalker, Eu ele não. eu Inclusive. nunca vou encontrar você pessoalmente. Entendi. Já o Stalker eu encontro e no final pode ser que eu te mate. Olha, esperto então, você tá visual. Exemplos à parte Sim. aqui. Você quer perguntar mais uma coisa? Que eu tenho duas. Não, tô satisfeito. Você tá satisfeito? Vou te perguntar. Agora, uma é até bem rápida. Por exemplo, essa parte de privacidade online que a gente sempre tenta reforçar, tem na EFF 2 plugins da Electronic Frontier Foundation, que é praticamente raiz de internet também, essa instituição. Você sabe se eles funcionam bem? Tipo o HTTPS 5 e o Privacy Badger? Você não conhece? Não, isso eu não sei, mas a questão de HTTPS eu não sei se você sabe que isso também não quer dizer nada a nível de segurança, né? Ou você sabia? Não, eu não sabia. Porque aquilo que eu tinha Eu lido achei que era seguro. é que o HTTPS, por exemplo, um site que não tem o HTML certo, Vamos é o por HTML. HTTP ou HTTPS? É o HTTPS, que é o último lá padrão, tá até com o símbolo é um S, bem lembrado, tô confundindo. Ele falava que, tipo assim, um site que não tinha seguro, você instalava esse plugin, ele dava uma camada a mais, mas é bem efetivo ou não. Uhum. Não sei se você... Não, eu não Eu conheço. já usei uma vez, mas como eu não sou da Eu área... só te dou um posicionamento em relação a HTTP e HTTPS, que não significa nada. Fala assim, eu estou num site que tem HTTPS, como tem o S-Security, né? Opa, estou seguro. HTTP, opa, tem que tomar cuidado. Não tem nada a ver. Ah, tá. Você pode estar num site com HTTPS e o site ser falso. Como você pode estar no HTTP e o site ser ótimo. Isso não tem... Mas não Diferente. muda o nível em tese com S, não muda o nível. Ele pode ser falso, isso não quer dizer, não é sinônimo de segurança Ele nenhuma. pode ser falso, mas Pode. jeito. Então não o tem nada a plugin ver. ele não é tão efetivo assim. Por isso que eu tô te indagando em relação a isso, porque Entendi. o HTTP e Mas é mais HTTPS não tem fácil? sinônimo de Mas é mais Segurança. difícil segurança. criar um site falso com S no final? Ou não? É a mesma dificuldade? Eu acredito que é da mesma forma que cria um, cria outro. Tanto que eles estão criando a maioria com HTTPS, porque as pessoas ainda acreditam que é HTTPS, Sim. por causa do S-Security, parece o chavinha, cadeadinho. é Isso. seguro e tudo, mas isso não é sinônimo de segurança mais. Então você pode estar num site de HTTP e ele ser super seguro, ser um site de confiança, como você pode estar num HTTPS e não ser. E tem alguma dica para saber se isso é seguro ou não? Primeiramente, veja se não está aparecendo aquelas montoeiras de propaganda, ou clique aqui, aquela montoeira de coisa. Tem muitos sites que você entra e já aparece alguma coisinha embaixo para você poder entrar com conversa com alguém no WhatsApp. Cuidado com essas conversas, porque às vezes nem é a pessoa mesmo daquela loja. E pode pegar o link que está ali em cima e jogar no VirusTotal e tentar ver se ali vai no VirusTotal sair, se aquele site tem phishing, tem malware, tem... Spyware. Mas, na dúvida, não clique. Se mesmo o VirusTotal falar que não tem nada, se você estiver desconfiado, também não clique, porque pode estar falso, Positivo. né? Positivo. Falso positivo. No VirusTotal. Então, no caso, por exemplo, o bloqueador de anúncios já ajuda a melhorar um pouco a segurança. Exato. Então é melhor do que esse outro plugin. Inclusive, se vocês quiserem instalar um navegador que chama Brave, você não tem propaganda, um Brave aqui. O Brave é muito bom porque ele já bloqueia cookies, ele bloqueia propagandas, bloqueia um monte de coisa. Você entra e consegue utilizar sem encheções de saco. Ou se quiser mais ainda, o Tor. O Tor Browser. Brave foi com o que o Kelvin falou. Foi com o que o Kelvin falou. O Brave é bem, bem bacana. Eu usei algumas vezes no celular, eu tenho instalado, pra falar a verdade. O Brave. Bom, então é isto. Algo mais? A minha outra pergunta já foi respondida. Essas perguntas são mais amplas, a gente consegue funilar e cada funilamento a gente cria vai pro lugar. A gente cria um novo podcast. Que provavelmente a gente chama, né? Como o Ciro e eu sempre dizemos,
aqui é a sua casa agora, nossas que portas bom, estarão que sempre bom. abertas. O dia que você quiser voltar para conversar com a gente, vai ser um Podemos, que enorme esse tema é prazer. legal e eu quero estender. Eu É. curti. A gente pode Que afunilar bom. algum pedacinho específico Uhum. também, que vai ser muito Talvez pegar um interessante. pedaço e aprofundar mais Sim. ele, né? Uhum. Então, Sim. Luciana, a gente agradece imensamente. Eu que Deixa agradeço. um contato seu para que as pessoas que queiram te procurar ou conhecer seu trabalho possam te achar. Então, tem lá no meu. Eu posto bastante conteúdos lá no meu Instagram, né? Qual que é o arroba? Luciana Reis Paula. Tá. Lá no Instagram já consegue me encontrar. Entra lá no link da minha bio. No link da minha bio já tem um monte de entrevistas que eu dei lá também. Tem coisas falando do curso, né? De Sim. Ocinte também, que agora da nova turma que vai abrir, a 4ª turma, que eu vou postar lá assim que for aberto, Tiver né? tudo formatado, tudo É, bonitinho. que tá ainda, quando você entra lá, tá a 3ª ainda. Acho que você leu por Isso. lá, Foi a 3ª. terceira. Então a 4ª já vem com umas atualizações. E aí lá você encontra mais um monte de coisa e mais coisas falando lá de mim. E quem tem Clubhouse também, eu tô no Clubhouse falando também coisas de direito digital. Digital. Eu acho que eu nem tenho mais o aplicativo. Você usa bastante o Clubhouse? Pra mim foi a sua hype. Clubhouse eu acho muito divertido, sabe por quê? Porque tem salas lá que eu gosto de treinar o inglês. Então tem professores de inglês lá, então você vai treinando, vai falando, aí, às vezes, e com americanos mesmo. Então, às vezes é bom pra gente poder. E tem assuntos também na área do direito digital. Então você vai. Vou procurar mais. Vocês estão no aplicativo de novo. Então, obrigado, Fagner. Obrigado, Luciana. Eu que Obrigado, agradeço. então, Ciro. Obrigado, Obrigado, Luciana. senhor João. O João tá ali, gente. Ele Gente, fez então, assim. Ah lá, o João hoje aprendeu bastante de direito digital. digamos que sim. Ele tá até cansado lá. Pessoal, então, obrigado. Obrigado mais uma vez. Luciana, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Pessoal, Poder participar. o Ciro pode falar no final. Tchau, gente. That's all, folks. That's all, folks. Tchau, tchau. Até mais. Falou, até terça-feira.